Fala aí, galera! Começando mais um Camada Cast, terceiro episódio. Eu me chamo Murilo Galindo e ao meu lado, Glaucio Bernardelli. Fala galera, tudo bem? Ó, conta E o nosso convidado hoje, Glaucio? Quem que é esse cara? Fala pra é nós. praticamente indescritível, um cara imensurável na cidade de Rolândia. É várias frentes. O cara é o cara. Ó, escritório de contabilidade, contabiliza. Ele tem o melhor parmegiana do Brasil. Cara, como que é esse cara? O que a gente vai falar com ele hoje é muito, Não, é muito e forte. aquele parmegiana gorgonzola, Com tá gorgonzola. maluco. Meu Meu, Deus. parmegiana não, filé gorgonzola, não Filé parmegiana gorgonzola. gorgonzola. É. É, não, verdade. E É que aí, foi você que Rafa? pediu? Fala com a gente, Rafael Negrão. Muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vão estar vendo esse vídeo, né? Como eu brinco no meus bastidores, tem mais coisa ainda que vocês não sabem aí. Hum, Eu falo que sempre é um prazer inenarrável estar participando desse movimento, né? Camada Cast aí, ó, sucesso para vocês aí, que obrigado, Obrigado, gratidão. essa obrigado. jornada aí seja abençoada, como vocês são Amém, abençoados até agora, amém. né? Bom, eu sou o Rafael Negrão, sou casado com a Priscila Negrão, sou pai de 3 meninas, normalmente eu chamo da R1, R2, R3, né, que é a Rebeca, a Raíssa e a Roberta, Olha então por só. isso essa abreviação aí. E, cara, venho de uma família empreendedora, vamos falar assim, né, então, se for contar toda a história aqui, nós ficamos Não, vamos fazer mo uns 6 episódios com vamos ter que ele. fazer uma Dá, dá sim. né, até, né, como eu já brinquei com você, né, pode contar um pouquinho mais com o pai, com mãe aí pra trazer mais coisas Com antigas, porque certeza. daí aí já Já pode dar estão minha já convidados. estão Demais. convidados, mas eu vou tentar trazer um pouquinho aí tanto da história do Contabiliza, né, que iniciei lá a jornada, como do restaurante O Garfo aí, como eu brinco também, né, não sou o dono, sou filho do dono, né, então estamos aqui para contar um pouquinho dessa jornada. E claro que a nossa família ali sempre participou, né, ativamente, né, os irmãos, né, o pai nesse crescimento, então estamos até hoje, né, assim, né, normalmente é bem comum a gente escutar que as famílias fazem a divisão aí na hora no empreendimento, não que a gente não brigue, não que a gente não Sim, discuta, né, isso é tem natural conflito, acontecer, normal. né, principalmente o irmão mais velho, o irmão mais novo, Uhum. mas a gente tá junto aí, buscando sempre esse crescimento. E é muito gostoso, né, porque tem o Garfo aqui em Rolândia que tá há quantos anos, Rafa? Inclusive hoje, que estamos fazendo essa gravação, está completando 26 anos de Garfo. Oh, vamos comemorar lá! Parabéns, que legal, muito legal. E agora estão em Londrina também, então é sempre uma energia muito boa, dá pra ver que Aí, fazendo um hã. complemento, 26 anos de Garfo e hoje 20 anos de Ô Contabiliza. louco, ah Então não, ah não. assim, Ô, e tem não avisa, cara, a gente não trouxe bolo, não trouxe nada, meu, não é possível. Ah, que legal, Ai, parabéns, que legal. E conta um pouquinho da tua história do Contabiliza, por onde você quer não, vamos lá. começar, vai lá. Bom, vou O Rafael tentar lá de trás, já começa lá atrás já. vamos tentar fazer um compilado aí para que a Uhum, gente, né, traga um pouco das 2 narrativas, né. Eh o Rafael desde os 15 anos sempre já ou melhor, vou voltar um pouquinho mais, né, no uhum. tempo do pai e da mãe, que o pai e a mãe sempre teve bar e restaurante aqui em Rolândia, né. Época de Holandesa, Holandesa 1, Holandesa 2, depois teve Barril 2000, os mais antigos vão Muito famoso. O Stutz aqui vai saber do Barril 2000, Uhum. possivelmente, que é os mais antigos, assim. Comprometeu ele agora. Quantos anos será que o Rodrigo tem? E aí, né, devido aos acontecimentos, outras, fases da vida, né, infelizmente quebrou como todo bom empreendimento. Uhum. Após isso, ainda, o pai e a mãe deu continuidade com o bar, quebrou também, né, devido às circunstâncias, e o pai e o meu irmão mais velho, o Robinho, foram para o meu pai para São Paulo, o Robinho para Santos. E aí foram trabalhar para realmente pagar as dívidas que ficaram aqui, principalmente, né, falando em dívidas de funcionários, que era preocupação nossa e tudo mais, e ficaram alguns anos E eles lá. trabalharam com o quê, Rafa, lá? Ambos foram gerenciar, padaria, que nós temos alguns parentes lá da minha mãe, dos meus Uhum. avós, e aí eles convidaram, né, meus pais lá para dar uma força pra gente, e eles foram trabalhar.
Eu era mais novinho, então ficou eu aqui, e aí o meu irmão mais novo, o Rodolfo, né, que nós somos aí 9 anos de diferença, também ficou aqui. Uhum. Então, basicamente, né, antes de iniciar o garfo, né, a minha mãe, eu e o Rodolfo, nós ficamos aqui, meu pai e meu irmão mais velho foram para lá para trabalhar, para ir pagando as pendências que ficaram aqui. Passado alguns anos aí, o pai falou: "Ó, né, pagamos o que tinha que pagar, vamos retornar, mas e aí, vamos retornar, vamos fazer o quê?" Ué, o que sempre foi feito na vida, né? A gente trabalhar com alimentação. E o início do garfo, né, foi, o Disque Janta, né, de imediato não foi aberto o atendimento e tudo mais, não, a Hum. gente começou com o delivery, né, com o Cara, que Disque Janta, legal isso. né, então com isso, né, e aí na época, pra gente fazer a entrega, né, usava o carro, a nossa variante que Olha nós só. temos ali e tal. A laranja? Não, tinha uma anterior a isso, É. uma anterior a essa. A laranja veio depois. Ai, que legal. E aí, começou com esse Disque Janta, né, e a gente sempre teve, a família bem tradicional aqui em Rolândia, né, então com isso, a gente começou. E aí dessa massa falida, né, vamos falar assim, do Barril 2000 e tudo mais, Dessa forja, né? é, Era uma forja muito a grande pra gente vocês. tinha muito utensílios guardado, tinha mesa, tinha cadeira e tudo mais. E aí, na onde é o garfo hoje, né, conhecido, ela sempre foi ali, né, nunca mudamos de endereço. Então nós tínhamos a casa, que era da que nós fazíamos a comida, que era feito dentro da cozinha da casa, e ali nós tínhamos a garagem. Aí a garagem foi aonde começou a montar o restaurante O Garfo de fato, Caramba. com tudo com, né, não teve nenhum investimento, a gente aproveitou tudo que tinha da massa falida, né, que a gente fala, Aham. e aí começou tudo de novo, montando a mesa. No início lá nós tínhamos, acredito que em torno de 40, 50 lugares, e aí começou. Aí quem atendia a mesa era eu, era o Rodolfo, era o Robinho, e aí o pai e a mãe ficavam na cozinha. Na época, a minha avó também, ajudava muito com relação a isso. E aí nós tínhamos uma funcionária também que era a dona Irene também na época. Então basicamente era toda a família que trabalhava e com uma funcionária. Cara, que legal E isso. aí todos assim, eu estudava, o Robinho estudava, o Rodolfo estudava, e foi começando essa jornada aí no começo. E claro, como, né, vem todas as dificuldades, né, trabalhava com uma cozinha adaptada, porque eu usava a cozinha da casa, Uhum. né, e a casa ainda era de madeira, então imagina, né, então Sim, e aí vinha as dificuldades de vigilância, olha, né, vocês têm que aprimorar, têm que melhorar, então isso também instigava a gente sempre buscar o melhor, evoluir. evoluir. Uhum. Então a primeira evolução foi construir uma cozinha que hoje é aonde a gente utiliza, mas claro que hoje a gente já adaptou, Sim. mas foi construída a cozinha com todos, né, piso, os cuidados de vigilância e tudo mais. Hã, e passado alguns anos, a gente aumentou um pouco daí o restaurante, porque é onde tradicionalmente era a nossa cozinha da casa, virou o nosso reservado. Uhum. Então daí o restaurante já deu uma evoluída, né, passou de 50 lugares ali que a gente ia, já passou para quase 80, 90 Que legal. lugares. Então isso foi, né, foi evoluindo, e nós sempre fomos evoluindo com a famosa indicação, não usava muito a questão de fazer propaganda, mídia social e tudo Sim. mais, né. A gente tinha talvez um Facebook lá, mas Sempre foi sempre muito foi boca a boca ali, crescendo né? no boca a boca. Uhum. Exatamente, a nossa melhor propaganda era o Sim. boca a boca. E aí com isso, o restaurante foi evoluindo e tudo mais. E onde que nasce o parmegiana aí, Rafa? O parmegiana, na verdade, assim, né, todo o nosso cardápio hoje, ela Hum, vem da base da época do Barril 2000. E certo. naquela época do filé mignon e tudo mais, nós já servíamos esse cardápio na época de Barril 2000. Uhum. Então a gente trouxe todo esse conhecimento que meu pai já tinha ali da época e aplicou agora. Claro que daí, né, tendo filhos envolvidos e tudo mais, a gente começa a analisar: olha, esse prato não sai tanto, não tem por que ter esse prato que sai um prato, 2 pratos no mês, às vezes não compensa você Sim, ter ali. Então daí a gente foi lapidando entendi. essas coisas. Mas a base do parmegiana, se for ver, é desde a época de Barril Olha que 2000, legal. né, então É que assim, lá tem tudo muito nós bom o não negócio. inventamos a roda, né, a Sim. gente só resgatou tudo que nós tínhamos,
Mas eu acho que mais o do diferencial que a gente fala tanto do parmegiana, eu não falo nem que é a carne. Eu acho Uhum. que é mais, claro que a carne, né, ser um corte de primeira e tal e tudo Sim, mais, né. A forma que é tratado esse filé mignon é diferente do que normalmente é realizado em outro comércio, mas principalmente o molho. O uhum, molho é caseiro, é nosso, sim, né, não é um molho que pega um molho de tomate comprado lá, uhum, dá uma incrementada e serve. sim, Não, não é feito isso. Então o molho é feito natural, né, então sim, é uma preparação. Então acho que isso principalmente acaba sendo mais o diferencial do nosso parmegiano, que legal. né. Então nessa época, né, que nós montamos a nossa salinha reservada, que a gente aumentou a quantidade, que eu acredito que isso foi lá para 2005 Uhum, para 2006, e aí surgiu a questão. Eu já tinha me formado em contabilidade, já tinha feito a minha pós-graduação de controladoria e contabilidade. E aí chegou no momento que eu já trabalho em escritório desde os meus 15 anos, como office boy, fiz a faculdade e tudo mais. E aí eu cheguei nos meus pais e falei: "Olha, eu já passei por 3 escritórios de contabilidade aqui da cidade. Então", aí eu falei: "Ó, chegou no momento que não tem como eu crescer mais. uhum, E aí?", né. Até na época antes de eu montar meu escritório, eu propus gerenciar um escritório de contabilidade, uhum. e aí não aceitaram né. Cara, e que legal essa E sede tua, assim, né, de querer crescer cada dia mais, é muito legal isso. Muito bom. exatamente. E aí chegou a época de eu falei para meus pais, falei: "Olha, eu não tenho como eu crescer mais no escritório, eu preciso buscar alguma coisa". E eu tinha acabado de fazer pós-graduação, a cabeça estava fervendo, né, Uhum. de ideias, né. Sim, Meu, vou montar meu escritório, né. E em primeiro momento, eu falei: "Ah, vou buscar um escritório mais pensando na parte de consultoria, de gestão administrativa e tudo mais, para fugir um pouco do escritório de realmente só calcular imposto e tudo mais". Mas, né, como todo bom empreendedor, nada acontece no momento correto. E aí, quando a gente construiu a parte da salinha reservada, né, que quando a gente ampliou o atendimento nosso do restaurante, aí eu cheguei nos meus pais e falei: "Olha, o negócio é o seguinte, já que nós estamos montando aqui uma salinha, por que não a gente não montar mais uma salinha e eu começar meu escritório?". Falou: "Ah, mas e aí, mas tem dinheiro? Como que tá?". Falou: "Ah, dinheiro tem um pouquinho, mas tem meu acerto, tem isso aqui, uhum. tem isso aquilo ali, e como todo bom negócio e outra, a gente vai empurrando com a Vai dar barriga um e jeito. dá um jeito, né, lugar pra comer a gente tem". A comida não ia Fome Né, faltar. garantidamente ela Nossa. não vai passar. exatamente. E aí foi quando eu montei uma salinha, né, junto com o restaurante ali na Uhum. esquina mesmo, e aí eu comecei meu escritório com uma sala, talvez do tamanho desse ambiente aqui do estúdio Sim. aqui que nós estamos, né, e comecei sozinho, literalmente. Não tinha cliente, o único cliente que eu tinha era o próprio restaurante, Olha aí. né, porque daí não tem jeito ele ser cliente de eu falo: "Não, esse aqui eu tô garantido, né". Lógico. E aí foi quando eu comecei, né, como todo bom empreendedor, talvez se eu não tivesse, né, o apoio da família no início, tendo um restaurante ali para dar um respaldo, aguentar o pagamento das despesas que gerava o escritório, né, apesar de ser pequeno, mas já Sim, gerava algum custo, né, porque daí você tinha um custo do software, você tem que ter ali e tudo mais, sim. você acaba fazendo financiamento para comprar a mesa, então você tinha tudo um custo ali. Se eu não tivesse o apoio ali do restaurante, eu tinha fechado meu escritório e retornado a trabalhar. E eu tive proposta para voltar a trabalhar, mas falar: "Ah, meu, não tem nenhum pardal pra dar água Uhum. ainda, né", falei: "Não, eu Sim. vou seguir aqui". E aí, como se diz, o escritório começou a ficar rentável, vamos falar assim, depois possivelmente de 1 ano e meio para 2 anos, Uhum. né. Porque imagina, você abrir um escritório sem cliente nenhum, de certa forma, os clientes que eu conseguia, era mais os clientes que já eram cliente do restaurante, por conhecer a família, e aí você já dava um voto de confiança, né. E mas não vinha cliente de outra cidade ou alguma pessoa que não conhecia parava ali pra conversar. Então vinha muito cliente por Indicação. indicação do restaurante, Sim, porque Por já conhecia a afinidade família, também, né? por sim. afinidade. Então isso começou. E é um baita fortalecimento de marca ali, né, Não, porque imagina, no começo a galera ia é lá, já é gostava da comida pra é caramba, o da aval, família. né. Pô, imagina, cara, é o avalista, É o avalista. é. É. E aí eu comecei o escritório dessa forma.
E aí o que que aconteceu? Uma coisa bem interessante que também me direcionou o escritório. Hã, o restaurante sempre vinha vários médicos, né, de outras cidades ou daqui Uhum. da mesmo daqui da cidade, vinha aqui atender no Hospital São Rafael, e tal, e aí ia jantar lá no restaurante. E aí alguns clientes eu comecei a atender no nicho de saúde, né. Aí eu percebi que ali era um nicho que muitos não escritórios de contabilidade não estavam tendo atenção, e Uhum. aí eu comecei a olhar, falar: "Bom, esse aqui é um caminho que eu posso traçar e prospectar". E exclusividade também. Claro, Uma coisa é um escritório de contabilidade atender tudo. Outra coisa é você falar: "Olha, eu trabalho nesse segmento". exatamente. E aí o escritório, o que aconteceu? Aí devido a isso, aí um médico começou a conversar com o outro, um médico começou a conversar com o outro, e chegou no momento que às vezes até o próprio hospital indicava esses médicos pra gente, porque daí como estava bem próximo, e tal, e aí foi quando eu comecei a jornada. E aí o escritório começou a dar crescer um pouquinho, Alavancada. alavancar, e aí falei: "Bom, s vou agora começar a ir atrás do pessoal que não tá vindo, né, porque". Sim, E aí eu comecei a ir porta a porta. olha só. A minha prospecção, né, eu ia nas clínicas: "Olha, eu sou filho lá do cara do garfo", Aham. do Opa, né, a chegava, referência, né. porta de Olha, "Ó, entrada sou é o lá parmegiana. sou filho lá do filho do dono do garfo", então Massa. e aí eu comecei a ir nas clínicas. E aí nisso foram abrindo as portas, tal. Aí eu explicava como que era meu trabalho, né, buscar, eh, o conhecimento dos clientes, tal, e aí eu comecei a ir nas clínicas, tal, e aí daí começou aí o pessoal da região também, algumas clínicas, e aí eu comecei desse jeito. e Então, assim, foi um muito aprendizado, e isso foi o que fez o meu escritório crescer. que legal. Hoje, assim, isso, né, atualmente, hoje, pra vocês terem ideia, a minha carteira de cliente, claro que daí, conforme vai crescendo, acaba pulverizando um pouquinho Uhum. mais, mas deve chegar hoje aí em torno de 30 a 40% é da área da saúde. Uau. Entendeu? Caramba, Por quê? Porque dessa que especialidade aí legal que isso. vem crescendo, que foi Eu não crescendo sabia ali. disso. Então Olha, assim, que isso legal. cresceu muito, Consolidou bem esse mercado consolidou pra bem. você, Que que legal. legal, muito fera. Você falou uma coisa e eu lembrei, que ele falou assim: "Ó, sou filho do dono do garfo". Aí, nos lugares, quando eu chegava pra comprar alguma coisa, aqui em cidade pequena, geralmente aqui em Rolândia, eu chegava e falava assim: "Ó, sou filho da Lídia". Ah, mas eu podia comprar bicicleta, qualquer coisa que eu chegava: "Ó, sou filho da Lídia". "Ah, pode liberar pra ele, depois a gente vê o que que faz". Aí hoje ela brinca, ela fala assim: "Ó, sou filho do Murilo lá", né, Sua mãe do virou Murilo Galindo. é muito legal, Ah, sou mãe do Murilo, o exatamente. meu pai o meu pai, ele é o Russo, né, o sanfoneiro, dono do Sim, Casa Nova e tal. Então eu também tive muito dessa experiência. O povo olhava e falava: "Ah, você é o filho do Russo". Só que eu era o filho do Russo, entendeu. E o meu sim, pai, como o empreendimento dele era festa, então era tudo brincadeira, sim. era tudo dinâmica, era tudo não tinha, por exemplo, não que não tinha seriedade, não que não tinha, valor no que o meu pai fazia, mas todo mundo pensava no Russo sanfoneiro, Aham. e essa questão de investimento, por exemplo, que os seus pais isso é muito rico, que é o meu pai me deu uma base sólida para eu ter coragem de fazer investimento. Como o meu pai, ele sabia o caminho das pedras e nós éramos menores de idade, e o clube até para entrar lá tinha que ser maior, a gente, por exemplo, para nós irmos no Casa Nova, na época eu tinha 11 anos, 9 anos, foi nessa Ixi, época de janela. casa nova pega, por isso que eu falo que tem que chamar o pai e a mãe Demais, cara, demais, demais. O pra quanto pegar antes, essa época de inclusive. casa Ah, nova aí. É, então. famosa, hein. Aí a Eu gente fui quando eu era ficava pequenininho. a gente ficava apreensivo, porque se chegasse, fiscalização, a gente tinha que se esconder, tinha um lugar que a gente se escondia quando a fiscalização ia bater lá, tá ligado. Olha isso. Agora acho que não dá BO mais não, mas assim, então meu pai não teve esse privilégio e nós não tivemos o privilégio que você teve, de ser orientado nesse caminho. Muito Porque por legal. mais que tenha sido com certeza você está contando uma história muito boa aqui, Aham. muito linda, mas os percalços bateram e doeram Sim, forte. Uhum. Né, e sim. nós não tivemos essa oportunidade, por quê? Porque aquele papo era papo de adulto, que não Uhum. nos envolvia. Então nós não tivemos essa organização, essa capacidade de enxergar o que o meu pai estava fazendo. Meu pai, minha mãe, eles trabalharam juntos o tempo todo no Casa Nova, no Bailão do Russo, foram 2 Bailão do Russo. Aham. Então assim, eles trabalharam juntos, mas nós não tínhamos acesso ao quão,
sacrificial era para eles. Por quê? Porque a gente não participava Sim. do processo. Como Não, vocês, né, que não, e de certa forma, inconscientemente o meu pai e minha mãe, né, eu falo que minha mãe é a que segura todas as pontas lá, né, porque imagina, né, meu pai quando quebrou, foi pra fora e minha mãe ficou sozinha, Nossa. né, então, né, conversa que tem por trás ali, minha mãe sempre Uhum. aguentou o rojão. E outra, minha mãe aguentava o rojão de certa forma, porque meu pai mandava o dinheiro, quem pagava as contas era minha mãe. Então eu falo que minha mãe é o pilar de toda a estrutura Sim, do restaurante, é minha mãe. Mas meu pai é o arrojado de fazer fez o negócio acontecer. perfeito. E o legal de você resgatar um pouco da tua história aí, também eu resgatei um pouquinho da minha aqui. Na época de Barril 2000, de moleque, né, sei lá, nós estava lá com 8, 9 anos, né, eu e meu irmão mais velho, a nossa brincadeira era o quê? Era se vestir de garçom e Olha ajudar o isso, uau, atendimento. que top, mano. Era fazer isso, olha né. só. Então, assim, inconscientemente, lá atrás meu já estava sendo lapidado a me tornar o que nos tornamos hoje. Na Sim. época lá, meu pai, né, tinha um freezer de sorvete, "Ó, vocês têm que cuidar aqui. Esse aqui, quando alguém pegar, vocês têm que anotar, ó, levar lá no caixa, tal, não sei o quê, ou você recebe Senso na de hora". responsabilidade, né. Aham. Então, assim, de certa forma, ele já foi criando, sem forçar nada, o nosso Digamos, profissionalismo. despretensiosamente. Exatamente, exatamente. Então, assim, quem hoje faz isso, né, dificilmente, acontece isso hoje. Com 9 anos, 8 anos, você não vê, É, é, são raros, é. né, de estar acontecendo isso. Claro que é outra jornada, é É, outro outra fase, é totalmente diferente, outro outra momento. fase, né, Hoje em dia não pode, é menor de idade não pode nem trabalhar, então. né, eu, por exemplo, eu tento pra as minhas filhas, eu tento dar tudo que eu posso dar, tiver meu alcance, eu vou dar pra elas, focado em estudo, né, com 14, 15 anos, a gente estava estudando e a gente trabalhava, é Uhum. outra época, Sim. né. Então, assim, hoje minha filha mais velha tá com 16 anos, então ela só estuda o dia inteiro. Né, Uhum. nós não, a gente trabalhava o dia inteiro, à noite ia estudar. Sim. Então, assim, mudou um pouco, claro, né, tudo é questão do momento que você está vivenciando, né. Hoje eu consigo proporcionar isso para ela, talvez na época lá, meu pai não conseguiu proporcionar para mim, tá tudo bem, mas eu aprendi muito nessa época, Sim. né, então isso é um crescimento nosso que não tem nem o que falar. E ontem eu li uma frase num meme do Instagram: "Se você estivesse estudando com o seu filho, se você fosse da sala do seu filho, você olharia para ele e diria: 'Ele é filho de rico'". Eu olharia para minha filha e falaria: "Ih, é filho de playboy". Com certeza. Então, a nossa segu eu estudava eu comecei a trabalhar com 13, como pintor, como servente de pintor, obviamente, né. Na área da pintura, eu comecei com 13 e fui trabalhando, depois comecei a trabalhar com meu pai no clube, mesmo irregular, Aham, trabalhei dos 15 aos 16, 17, foi 2 anos, mas, né. aham. E voltei para pintura, depois fui para Jandele, agora Chandelle. JBS, trabalhei em lojas e tudo mais, mas assim, a minha carreira sempre foi o laboral. Por quê? Porque eu nunca tive o contato com o pai empreendedor. Eu sempre tive contato com o pai que estava ausente, não ausente na maldade, não Uhum. é: "Ah, a culpa é do meu pai porque ele nã não, para. Eu não vi meu pai trabalhar. Você teve uma experiência muito gostosa que foi sentir a coraça nas costas, Sim, porque você viu onde eles acertaram, viu onde eles erraram. sim. Seu pai não escondeu, porque é um dos erros mais graves que os homens cometem na parte do empreendedorismo, é esconder, a dificuldade, As falhas também, né. esconder falha, esconder Uhum. falência. Cara, não, vamos lá, é Santos, vamos. É São É, Paulo? Vamos. Vou exatamente. lá, vou trabalhar de novo. Você mencionou, acertamos todas as contas. O que que a gente faz agora? Agora nós vai É. refazer. E até na época, né, "E aí, nós vamos voltar a trabalhar, ser funcionário ou vamos ter um negócio?" Meu pai falou: "Meu, eu não vou voltar pra Uhum. cá pra ser funcionário". E na época, ele ainda foi ele trabalhou de vendedor ainda, vendia, placa de aquecimento de chuveiro, aquelas placas Sim. solar, né, Sei. placa solar, né. Então ele chegou uma época ele trabalhou ainda, mas assim, durante o dia ele fazia esse bico de venda, à noite disque janta.
Animal. Sim, visão entendeu? clara, ele sabia exatamente o que Aham. ele queria, ele estava cultivando Exatamente. Então, uma assim, ficou muito naquela, né? Ah, vamos voltar a trabalhar e aí a gente vai ser funcionário, não vai ser... Sempre foi dono do negócio, né? E minha mãe sempre... Meu pai falava assim, ah, vou montar o boteco. Por quê? Porque na época quebrou o Barril 2000, aí quando quebrou o Barril 2000, montamos um bar ainda. E aí depois quebrou o bar. E aí Ah. minha mãe falou assim, O bar era da esquina que você o falou? bar ali Não, mas na esquina da ele adora igreja ali, arrumar as né? confusão Que é, também. Não, meu pai adora arrumar confusão. Antigo. É. Cara, Adora eu arrumar conheço uns confusão. Não, caras mas é bom assim, viu? demais, é bom Cara, demais. assim. E aí, meu, daí no tal do. Era o bar do Campaner, né? Na época e tal. E aí pegou ali, meu. Daí minha mãe, quando tava voltando, minha mãe já falou: ó, você vai querer montar? Mas a única coisa que você não vai montar é bar. Boa. Falou, bar você não vai montar. Se for pra montar, não vamos montar restaurante, vamos começar com o disque janta e depois seja o que Que é Deus onde você quiser. falou que sua mãe não só segurou o rojão enquanto seu Vixe, pai estava lá até fazendo, hoje. mas ela É, isso aí. ela arquitetou, né, a Sim, estratagema do garfo ali exa foram os limites que a sua mãe estabeleceu, né. Sua exatamente. mãe impôs, falou: "Ó, vai ser nessa direção Aham. aqui", É que é então aquela conversa, né? O cara sabe fazer o dinheiro, mas ele não sabe cuidar, né? E eu Exa mesmo, hoje eu sou CLT da Camila, eu adoro ser CLT dela, ela me paga um salário mensal, férias e 13º. Tá vendo? Porque assim, eu brinco, né? O Glaucio, Casa, ele é meu comida e roupa terapeuta, lavada. né? Terapeuta, e a gente tava até fazendo as contas ontem. Então, assim, o Glaucio falou, Maurício, é uma Ferrari, mas é uma Ferrari sem freio. Então, a mulher, ela dá, não freia o cara, ela vai só auxiliar um pouco da frenagem para ele fazer a curva e não estrepar tudo. É isso, né? Exatamente, pra direcionar. Exato. E eu achei legal nessa história toda que vocês foram para. Estão em Londrina tem quanto tempo agora? Aí, em Londrina, nós estamos, na verdade, há 3 anos e meio. Olha que legal isso. E eu ia falar, porque eles começaram com o Disque Entrega, que Exatamente, é o ó, exatamente. delivery. acertou, Começamos time que tá ganhando não mexe, Cara, galera. então, eu ia falar exatamente isso, porque assim, eu vi que vocês começaram no Disque Janta em Rolândia há 26 anos atrás. exatamente. E aí, eles poderiam chegar em Londrina e falar assim: meu, já vamos abrir um negócio gigantesco Não, aqui. não, Mas ele falou: não, calma aí. Já Já tem que a a gente já tem fórmula. a fórmula, vamos utilizar de novo o vamos delivery. vamos com o pé no chão. Cara, é animal. Vamos com o pé no Parabéns. chão, Que vamos com o E pé no legal. chão. teria margem, teria fundamento Aham. financeiro para Sim. chegar chegando igual todo Exato. mundo chegando. Mas Exatamente. essa Parabéns. simplicidade então, Parabéns. é o marcador de sucesso não tá no tamanho que não tá no tamanho que alcança, Sim, mas tá na consistência, na constância, só falei constância para te agradar. Na consistência, na robustez que ela vai construindo, é sempre assim, a gente aumenta e aham, consolida, exatamente. aumenta, consolida. Que as pessoas querem crescer, 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 crescer. Não é sobre ficar grande, Sim, é sobre o crescimento. E aí, consolidou. Vocês consolidaram o mercado em 3 anos e meio então. Como é que foi? Conta lá. exatamente. Aí lá em Londrina, quando, né, a ideia, né, eu vou só voltar um pouquinho no Uhum. restaurante aqui, só para Sim, para poder dar sequência e fazer claro. sentido, né. Aí teve essa questão de eu montar o escritório, né, aumentou o restaurante, e aí as coisas começaram a evoluir, né, começou a vir o pessoal de Londrina aqui, né, um dos primeiros clientes que vieram através de tio nosso, né, então daí começou a vir os clientes de Londrina, tudo por indicação, foi. E aí um belo dia, né, o que que aconteceu? Eh, Nós temos o restaurante na esquina, vizinho nosso tinha uma casa que era uma locadora na época. E aí essa casa desocupou. Quando essa casa desocupou, aí eu cheguei no meu pai e falei assim: "Ó, nós temos aqui algumas coisinhas pra conversar, né", eu estava no escritório e tal, então eu ficava ali no escritório, ficava no restaurante, ficava tudo junto ali, meio misturado. Uhum. E aí eu peguei e falei assim: "Ó, desocupou a casa". E aí eu tô percebendo que no nosso restaurante tá tendo muita fila de espera. Uhum. Então a gente poderia aumentar o restaurante. O que que vocês acham? Aí meu pai: Isso tipo numa sexta-feira, num sábado. Não, eu falei: vocês estão loucos, vai aumentar tal. Eu falei: não. Falei, a mulher tá desocupando. A mulher nem te entrega a chave ainda na imobiliária. Aí eu falei: a mulher tá desocupando a casa. Vamos atrás ali, a gente conversa, tal, tal. Falou: só que ali daí vai entrar em outros quesitos.
Por exemplo, o Robinho, na época, não trabalhava no restaurante, ele trabalhava fora. Ele Aham. trabalhava no Brinquedos União, Olha isso. que era ali na BR, onde é o buffet dele Sim, hoje sim, atualmente. nossa, eu lembro. Meu sonho era trabalhar no Brinquedos União, sabia? Mas depois a gente vai continuando. Um dia nós traz E esse a cara aqui pra contar a Aham, história e com dele. aí certeza. e aí falou: "Ah, vamos". Falou: "Então vamos". Falou: "Ah, então segunda-feira você vai". Falou: Nós vamos conversar com o Robinho. Robinho, ó, o restaurante tá crescendo, não dá pra eu ficar saindo do escritório pro restaurante e vice-versa. Precisa ter alguém mais focado aqui no restaurante". Aí o Robinho saiu do Brinquedos União, veio pro restaurante. E aí a gente chegou no tamanho que nós estamos hoje, Uhum, né. Claro que hoje a gente já mexeu bastante, reformou sim, bastante e tal, mas a gente chegou no que a gente tá hoje aí, com mais de 200 lugares aí pra fazer o atendimento. que legal. Hã, aí veio pandemia, veio o buffet do Robinho. Nesse meio tempo, quando veio a pandemia, nós já começamos, principalmente daí eu e o meu irmão mais novo, a conversar: "Ó, nós podemos montar em Londrina, porque, vem muita gente de Londrina aqui, principalmente final de semana". Hoje já tá mais difícil da gente saber quem é de fora, ou quer dizer, a gente Uhum, sabe que é de fora, mas a gente não sabe de que cidade, né, porque sim, mudou todas as placas, né, que antes É, ficava é verdade. Londrina, Cambé, Arapongas, Mas parece que tá Apucarana. voltando isso, viu? Eu vi algumas placas novas com o nome de cidade, falando sério, pô. eu não Pô, não sei. A gente tomara que brincava. não, porque isso é só dinheiro que vai sair do nosso bolso. É, ué. Se você trocar o carro hoje, você não precisa trocar a placa. Se Ó, voltar meus a carros velho cidade, tá tem que tudo com voltar as placa de placas. Rolândia. Ah, tem um Del Rey preto, lindo, Del Rey maravilhoso. do meu avô. Tem o 38 carregado lá? Ah, tem que ter, né? Embaixo do banco, assim, ó. Tá doido. E aí nessa jornada eu falei: "Ah, então E o pior é que ele desconversou, então deve ter. É, eu falei, ó. E aí nessa jornada ali, ó, aí foi quando surgiu a ideia de montar o delivery em Lá. Londrina. Falava: "Vamos começar pelo delivery, começar pé no chão pra medir", porque nós tínhamos, a gente entende que Londrina, eh, por mais que nós já trazemos todo esse nosso conhecimento, trazemos o nosso nome envolvido e tudo mais, mas é mais um novo negócio, né, não simplesmente porque a gente já tem um nome lá, nós vamos chegar lá, nós vamos detonar, não, Uhum. vamos começar pé no chão, vamos. E aí nós começamos. Cara, e aí a gente começa a entender um pouco de mudança Cultura. de cultura, do pessoal que vem pra Rolândia, como a gente ia montar a questão do delivery. Aqui em Rolândia, pra você ter ideia, o nosso delivery não era muito forte, tipo assim, representava 2, 3% do faturamento. Sim. Então assim, é um a gente iria começar a pisar em alguns ambientes que nós não tínhamos conhecimento. E aquela história, olha, se a gente vai para Londrina, nós também precisamos profissionalizar mais as coisas aqui em Rolândia, né? Porque daí, por exemplo, o nosso estoque já não daria conta Não de comportaria atender o delivery, Londrina e não. Rolândia. Então nós vamos ter que procurar um terceiro lugar para a gente ter o nosso açougue, vamos falar dessa forma, que a gente Uhum. fala que é o nosso CD hoje, Sim. é Uau. aonde Ah, que massa, hein, velho? aonde a Dá um gente orgulho, né, de falar que tem um centro de Ah. distribuição. Parabéns mesmo, velho. Isso é muito gostoso, mano. né, aonde a gente faça a manipulação, até para a gente poder também controlar, para não misturar, a gente saber o que é de Rolândia, o que é de Londrina, tal, o que é do buffet. Então, assim, foi uma outra mentalidade. Então, assim, Que é da querendo ou não exposição. Ah. exposição. Então, assim, são Lindo, mano. várias frentes ali que a gente começa a se preocupar que, pô, né, você só vai saber quando começar a fazer. Uhum. Enfim, daí a gente montou em Londrina e começamos essa brincadeira. Cara, nos 2 primeiros meses, faturamento foi lá em cima, de repente, Bum. puf, caiu o movimento pela metade. Cara, no terceiro mês caiu pela metade. Tem alguma coisa errada e tudo mais. Falei: "Meu, cara, é aprendizado. Aqui não é atendimento, aqui é delivery, então a gente tem que entender". Cara, daí nós começamos a investir em embalagem, que era um negócio diferente. Profissionalizamos a nossa embalagem, que é hoje aquela embalagem Linda. mais Muito fera. robusta e tal. Pô, a gente não tinha aquela embalagem, então Sim. você tem que comprar. Eh, Londrina. Porque daí você vai ter que levar a experiência tua pra dentro da casa do cara. E como E que você faz outra, isso, cara, pô? pô, Hã? porque assim, se tem um atendimento, você consegue melhorar com o quê? Com o tete a tete. Agora, Exatamente. se não tem, aí você vai ter que fazer um trabalho contraintuitivo, por quê? Pô, 3 meses, pum, metade. O que que nós vamos fazer, mano? Onde nós vamos cortar custo? Não. Onde é que nós vamos investir? Tem que ter muita coragem, irmão. Meu É. Deus, velho. E aí, assim, daí a gente falou: "Ó, bom,
E falou: "Ó, o delivery é um aprendizado novo que a gente não dava muito foco aqui em Rolândia". Até Então mesmo porque há 20 anos atrás o Disque Janta era uma coisa, ô, e agora o é. Disque Janta é Nem outra, chama de porque disque janta. então, vocês falaram Disque Janta, eu falei: "Uai, gente", mas antes você era tudo fio do bigode. Hoje em Hã. dia é tudo, superficial, você tem o iFood ali, você come o que você quiser, a hora Exatamente. que você quiser. Então entrar no mercado com o Disque Entrega, cara, deve E a ser gente entendeu que lá em Londrina, por exemplo, aqui em Rolândia, por exemplo, o iFood, a gente não tinha iFood aqui em Rolândia, só em Londrina, né. E assim, mesmo assim, a gente não conseguia fazer o negócio funcionar. E a gente percebeu que em Londrina, cara, 80% dos pedidos ou mais era tudo dentro do iFood. Aí a gente foi buscar conhecimento para poder alavancar a questão do delivery. Sim, Fomos pra São Paulo, fomos na Fispal, que tem a feira onde você começa a ver, equipamentos para melhorar a experiência do cliente, porque que assim, legal. quando você serve aqui é uma coisa, saiu na hora, Sim, né, mas quando a gente sabe que quando vai para o delivery tem uma perca da experiência, mas a gente tem que otimizar o máximo que a gente conseguir. sim. E aí a gente começou a ir atrás de feira em Fispal em São Paulo, a gente ia para lá para entender. A gente foi fazer curso em Curitiba de delivery, a gente foi fazer experiência de como melhorar o teu engajamento dentro de uma plataforma do iFood, que era uma coisa que a gente não tinha tanto conhecimento. A gente entrou num ambiente que a gente não sabia, teve que aprender. Uhum. E aí depois a gente começou a retomar o engajamento e voltar a ter faturamento. Mas, cara, é como se a gente estivesse começando um negócio novo, Sim, com né? certeza. Na verdade Começou totalmente novo. na verdade, assim, essa pegar a fórmula, adaptar para conseguir morder um outro, ó, eu vou dar um exemplo, quer ver? Um dia eu pedi uma porção de batata em casa no iFood, Aham. e eu cheguei e 100% delas estavam murchas, de um lugar que eu já comia. Sim. E quando eu comia lá, eu gostava pra caramba. Só que E é quando chegou na difícil. minha casa, eu falei: "Nunca mais peço". Por quê? Porque a entrega do mesmo produto, Sim. a batata tampada ali, Aham. o próprio É, ela abafa, né, ou às abafou vezes ali e até murchou. na hora da entrega, se o motoqueiro dá um nó na sacolinha que ele tá ali, ele abafou totalmente, cara, Acabou a realmente. experiência. Então ali, vamos E supor a desculpa, e a parmegiana e o mignon gorgonzola? gorgonzola, não, me Ah, corrigiu, rapaz. E o pior, sabe o que que é, Rafael? Ele estava conversando com uma pessoa no telefone, conversando com a nossa entrevistada, e ele falou: "Velho, pede 2 parmegiana e pede uma parmegiana gorgonzola". ah, Foi a ele culpa é que falou. minha. Então a É, culpa é dele, amado. Inclusive, eu a Ah, tenho culpa um é dele. áudio pra nossa, provar isso. ele ficou guardando, Aí você não, viu? eu esperei a hora certa, Ah, mas não Cuidado. é. Aí, tipo assim, o que que acontece? A experiência que eu tive no lugar, ela não era compatível com a experiência que eu tive em casa. E eu Sim. não pediria novamente, e não pedi, Aham. né, de fato, mas eu não pediria novamente. Por quê? Porque eu sei que não é o mesmo produto. É. Então vocês ali tiveram que fazer Tem que essa ida lá na Fispal, fazer todo esse movimento, ele é, mais uma vez, é um passo que sim, só com uma mentalidade não de um corajoso, mas de uma pessoa que sabe o que está fazendo, ele vai dar. Por quê? Porque sair daqui, gastar dinheiro sim. para um negócio que não tá funfando é Você tem que acreditar intuitivo. muito, né, Aham. E né, vocês já tinham fundamento, já. né. Então, aí, né, a partir desse ano que, né, janeiro de 2026 aí, que daí, inauguramos, né, o restaurante, o atendimento de fato, né. Mas a gente teve que passar por todos esses 3 anos, basicamente, que é quando a gente ficou no delivery ali, né, muito aprendizado e tudo mais. E aí, com os irmãos falou: "Ó, vamos agora então, acho que nós estamos preparados para dar o próximo passo, né". Porque a gente já tinha toda a base já montada, a estruturação do nosso CD, que é um detalhe, a questão de como embalar isso, né. Antes, por exemplo, a gente embalava temperado, não dava certo. sim. O que que seu pai Erramos. falou, cara? Eu quero saber o que que o pai Não, dele falou, porque quando ele meu falou que ia aumentar lá atrás pra 80 pessoas, eu acho que foi, ele Você tá falou: "Você é doido? louco?" O que que seu pai falou dessa é. vez? Eu tô Não, curioso. o meu pai sempre falou que a gente não tinha muito juízo.
Puxou pra Vocês quem, não né? têm juízo, vocês Ah. vão montar outro negócio. Falei: "Pô, mas vocês não têm tempo". Eu falei: "Pô, né, O eu senhor que trabalhava eu vendendo coisa solar e à noite entregava? Tempo é um negócio que É, você não pode. é que vamos arrumar esse né, tempo. que ainda, como se diz, eu tocando meu escritório, né, nesse tempo ali, eu tocando meu escritório, né, sempre pensando nessa parte, de obrigações e sempre ajudando nessa parte contábil, financeira e tudo mais. Buscando novas tecnologias, porque sem tecnologia também a gente vê que não o negócio não anda, Uhum. né. Tecnologia eu falo tanto na minha parte do escritório, como na parte do restaurante. Então, pô, antes o restaurante, a gente anotava os pedidos, né. Que Sim, ainda tem estabelecimentos que fazem isso, anotar sim. na Na comandinha ali, comanda. né. Aí o nosso primeiro passo na tecnologia no restaurante é o garçom anotava aqui no papel, aí no bar tinha um tecladinho Sim. lá que daí anotava também o pedido. Então esse já foi o primeiro passo, já ia pra impressora da cozinha, já ia pra impressora do bar, né, tal. Falou: Legal. "Pô, já melhorou bastante, né". E aí depois veio o segundo momento da gente, né, ter os celulares ali no Legal. atendimento. Então, às vezes, o próprio garçom tá atendendo aqui e já tem um garçom lá preparado pra trazer, e aí ele tá aqui ainda. Cara, quantos minutos isso não Não, representava otimizou antigamente? muito, Nossa. otimizou muito. Meu pai, na época, quando começou o restaurante, se o prato nosso demorava muito. Demorava 40, 50 minutos. Por quê? Que meu pai fazia? Quando alguém fazia o pedido, ele ia lá limpar o filé mignon, não ia e fazer o corte Ah! da carne e tal. Cara, Era muito artesanal, era era total totalmente. Era Hoje experiência cara do mesmo. hoje, céu. se a Hã. gente não Nossa, eu tiver pensei no pai Eu dele tô indo lá matar imaginando o boi, tá também. ligado? É mais ou menos. Mas você imagina você pegar lá a carne que vem embalada a vácuo lá, tal, aí ele vai lá, corta tira o plástico, começa a fazer a limpeza, tal. Pô, a carne fresquinha tá ali, Aham. né, é o que nós fazemos hoje, pegamos a carne Sim. fresquinha, tal. Mas, cara, não tem como fazer isso depois que o cliente pede, já tem que estar Aham. pronto, Cara, é né. engraçado O isso, eu tô nosso prato sai em imaginando. 10 minutos É igual hoje. aqueles lugares que você vai, Massa. tem um aquário com uma lagosta viva, o cara tira lá. Mas é mais ou menos isso. Então, Não, assim, detalhe, nós pedimos, né, você falou que em 10 minutos tá pronto, é real. É real. Nós fizemos o pedido, saindo de Rolândia, nós estávamos antes da UEL, Já estava. seu pedido tá pronto, É, tá pronto. pra É isso aí. retirada. É isso entendeu? aí. Então, assim, teve essa sacada que daí, né, vai aprimorando, né, isso aí eu falei: "Pai, não tem como, você vai ter que limpar". "Ah, mas daí vai estragar a carne". Eu falei: "Não, daí nós temos que ir dosando com as informações de sistema, o quanto que você pode preparar de carne para não perder carne, Previsibilidade, né. Sim. né, para criar uma previsibilidade no negócio e tudo mais". Então, aí isso aí foi tudo com a implantação de sistemas que nós fomos colocando, Que massa. né, então, pô, acho que basicamente aqui em Rolândia eu posso falar tranquilamente que nós talvez somos um dos primeiros restaurantes a implantar sistema de Eu informática acredito. ali para falando assim, pelo menos o caixa era Sim, um computador, né, Uhum. sim. e não tinha isso em Rolândia, ninguém pensava nisso, né. Maquininha de cartão de crédito, cara, eu tenho também quase 100% certeza que maquininha de cartão em restaurante nós somos um dos primeiros. Se não os Por quê? Porque primeiros. a gente começou a atender muita gente de fora, Sim. e aí o pessoal de fora: "Pô, não tem Hábito, né. como você não ter uma maquininha de cartão Cara, isso é aqui", muito louco, né. né. Então, assim, vinha o pessoal de fora e, de certa forma, eles que foram obrigando a gente a colocar essas coisas. Então Sim, isso impulsionou o nosso negócio, impulsionou. né, E eu então lembro que eu fui ter maquininha de cartão na barbearia, acho que depois de uns 3 anos, cara. Às vezes os cara: "Eu vou ali no cara, banco", os cara vinha de São Paulo: "Vou ali no banco tirar o dinheiro, já volto". Eu acho que tomei um bolo de uns 3 ali. hum. Ó, Mas deu tudo no certo. escritório, quando eu comecei, eu fazia tudo. Ia lá fazer cobrança, buscar nota fiscal, lançar, apurar, entregar. Cara, eu ia cobrar o cliente o honorário meu do escritório com um recibo, não ia com boleto. Boleto? Que é isso? É de Boleto? comer? Boleto não tinha nem sistema É pra de fazer comer. não tinha nem sistema pra fazer Boleta, boleto. pô, bolo Eu só Aham. tinha o sistema pra apurar imposto que não tinha como não ter, né, não você tem tinha que como. ter. Aham. Mas eu não tinha um sistema pra gerar boleto e fazer o meu controle financeiro, eu não fazia meu controle financeiro, eu fazia tudo por planilha. Cara, era Cara, e esse Rafael? Eu tô imaginando aqui a vida dele, porque aí tem 3 filhas que foram vindo,
Aí a mulher do Rafael pirando também, que ele deve ter ficado louco uma época. Não. Conta pra nós, hein, Rafa, não é Não, pera aí, possível. primeiro deixa ele Hã? responder o que que o pai dele achou de ir pra Isso, Londrina. isso, Vocês nossa, esqueceram, eu tô aqui nossa. esperando, Eu mano. também, vai. Ó, Ah, Hã. mais uma vez, né, meu pai falou que a gente era louco, né? Como que você vai ter ideia? Vocês não conseguem nem controlar o que vocês estão fazendo aqui em Rolândia. Falei, pai, Aham. como não consegue? Ah, mas precisa de gente para trabalhar. Pai, vai precisar de gente para trabalhar. Ah, mas não vai sair do jeito que a gente sai. Falei, pai, se a gente quer buscar um crescimento, claro que o que o Murilo faz na barbearia dele não vai sair 100% do jeito dele, Sim, mas vai ter alguém que vai entregar talvez 80%. é Ou isso às aí. vezes, a gente pode ter alguém que vai entregar É, 120% melhor do pode que, surpreender. né? É. até mesmo porque a equipe que você tem ali, eu conhecia algumas das pessoas. Aham. Faz muitos anos que eu tô 8 anos em Londrina. Aí eu fui lá e, tipo, o Marcião tava lá. O Márcio é um cara que Sim. é muito conhecido também. Então, a equipe de vocês é uma equipe É forte. o Dream Team, né? Dream É, Team. velho. É uma É uma galera equipe muito boa. forte, bicho. Sim. Vocês têm ali E uma assim, cultura interna muito. Não tô dizendo que perfeita, obviamente que não, porque Aham. trabalhar com pessoas dá trabalho, mas vocês têm uma equipe forte ali, né? Mas a nossa briga com meu pai até hoje, né, falando de crescimento, a gente falei, pai, não adianta. Nem tudo vai sair 100% do jeito que a gente faz, uhum, né? Pode sair melhor ou pode sair pior, mas não vai sair exatamente do jeito que a gente quer. exatamente. E se a gente busca um crescimento, algumas coisas você tem que desapegar. Exato. Não vai sair, né? Ah, mas. Falei, pai, não adianta. Falei, igual eu no escritório. Quando eu era no escritório, eu fazia tudo. Eu lançava nota, buscava nota, fazia cobrança, fazia alvará, fazia tudo. Hoje eu tenho pessoas para fazer, né? O escritório, eu passei por uma fase que eu tive sócio, mandei esse sócio embora, hoje eu tenho uma nova sócia. Mas assim, são momentos que a gente tem que escolher para ter pessoas do seu lado que tem a mesma sinergia, que vai fazer o negócio acontecer. Talvez vai estar entregando melhor ou talvez vai estar entregando bem próximo do que a gente Uhum. idealiza, mas você precisa no momento você fazer Sim. vistas grossas, né, pra não ficar reparando os detalhinhos. A minha mãe, por exemplo, minha mãe é perfeccionista. E minha mãe cuida, né, aqui em Rolândia, assim, minha mãe cuida da parte as toalhas, deixa sempre costura, ela que lava, ela não manda Olha só. terceirizar. Falei: "Mãe, vamos terceirizar a lavagem, você não precisa". "Não, não, não, eu vou lavar, eu Olha isso. Eu ó". reaprendi uma frase, desculpa te cortar, eu reaprendi uma frase com o Murilo há 1 semana e meia atrás. É o zóio do dono que engorda o boi. Que Eu engorda o boi. sabia essa frase, eu Aham. esqueci essa frase e ele me relembrou essa E frase. e meu pai e minha mãe falava muito disso. Aí eu falei: minha mãe chega no restaurante, ela olhando assim, ó, tem uma toalha ali que foi colocada do avesso". Falei: "Mãe, mas como você tá reparando?" Ela: "Não, mano, não, tá do avesso, vai lá ver". Aí você ia lá, realmente Olha isso. foi colocada ela. Falei: "Mãe, É esse mas zelo, cara, é um cuidado, né. perfeito, é o zelo, tal, Ah, tudo meu. mais, mas nós não vamos", igual eu falei: "Mãe, se nós buscamos um crescimento, nós não vamos conseguir, às vezes, estar 100% com o olhar do Exato, dono, né, então exato, a gente vai ter uma perca? Sim, temos perca, mas nós temos muitas pessoas boas também envolvidas que mantêm essa nossa cultura, né. exato. Então, lá em Londrina mesmo, né, nós estamos lá com o Flávio, que é uma peça que até então é daqui de Rolândia, que foi pra lá, que conhece totalmente a nossa cultura, que Sim, zela por esse capricho: "Ó, que aquela toalha legal, ali tá de ponta cabeça, vamos inverter ela". Aí vai que lá, legal. inverte ela. Então, assim, esse capricho aí que envolve as pessoas. Mas meu pai e minha mãe, eles sempre quiseram que a gente ficasse 100% ali. E em dado momento no restaurante, né, É que é que difícil, né, na é cabeça, né, difícil, Rafa, é outra claro. geração, e assim, imagina teu pai que estava lá pegando, cortando, tirando, coloca a casaca, tira a casaca, aí do nada fala: "Não, e vocês vão não, a gente tem que fazer Não. tudo". É. Aí imagina, chegava um momento que eu, o Robinho, os 5, né, a família e às vezes até as esposas, que as esposas ajudam também principalmente nos finais de semana atualmente. Cara, a gente ia todo dia trabalhar, todo mundo. Aí, né, daí você casa, você tem filhos. Meu, Demandas. não, pô, você vai ficar todo dia no restaurante? Você não tem casa e tal? Então, existem outras cobranças. Mas daí eu sempre falava a minha esposa quando a gente foi casar, né, daí a gente sempre brinca, né, falou: "Não, quando eu casar eu não vou parar de ir no restaurante". Abraça.
Vai. Aí, Como na do verdade, eu vigário. convenci ela a ir pro Ah. restaurante. Vou parar de ir, tá, amor? Não vai ficar junto. É, agora você Mal vai sabia, junto. era junto no Aham. restaurante. Mas assim, mas aí, claro, daí o negócio foi crescendo, aí criou uma condição melhor pra gente. Aí nós precisava de pessoas pra estar trabalhando, pra gente poder, de certa forma, sair um pouco mais do operacional. Não que hoje a gente não seja, a gente tá envolvido nos processos, Sim. mas muito menos do que antigamente. Então, antigamente, meio de semana a gente tava atendendo mesa. Não tinha garçom. Quem era os garçom era eu, Robinho, Rodolfo, ficava Uhum. atendendo. A gente tem uma fala do Rodolfo, né, que lá no início, o Rodolfo, sei lá, tinha 15 anos, sei lá, na época, 15 ou até menos. "O que que você é aqui, Rodolfo?" "Não, eu sou o gerente, eu sou o garçom, eu sou o faxineiro", porque a gente limpava o chão também. Então, a gente fazia tudo, né, e literalmente a gente sempre fez tudo, limpar o restaurante, varrer restaurante, pô, normal. E Uhum. às vezes tem gente que fica fazendo frescura pra limpar um chão ou catar um papel que tá no chão. É isso aí. Pô, né, é que você nunca passou por isso. Se É. você já tivesse passado por isso, Todo o processo. é todo um É. processo. Então a gente não tem essa vaidade, esse Sim, com status de falar certeza. assim: "Ah, eu não vou pegar ali por causa Cara, de". ontem, Não. pra você ter ideia, tem Né. até um exemplo. O Gabriel, que é o colaborador meu, ele estava varrendo o chão, né? Porque agora ele tá entrando na barbearia já faz um tempinho. E aí o Nelson chegou, o Protético, que é um pai pra mim também, que me ensinou muita Nelson, coisa. Trabalhei dos 13 ele aos podia vir aqui um 17 de dia. office boy. E aí ele tava varrendo, aí o Nelson: "Ah, vou esperar o Gabriel terminar ali, que daí eu vou cortar meu cabelo com ele". Eu falei: "Não, calma aí, eu vou lá varrer então e ele já vai vir cortar teu cabelo". Ele: "Não, não, Murilo, calma, calma". Eu falei: "Não, irmão, eu varri a vida inteira, não tem Tá problema com maluco? varrer", Tem, né. Então é exatamente. isso, é passar por nos processos, você tirar um lixinho, cara, você viu, você vai lá e tira, pensa que é a cabeça de dono. Eu vejo vocês, que vocês passaram por tudo isso, a galera que tá vindo acompanhando tem que pensar com cabeça de dono, evoluir todo mundo junto. Essa é a ideia, é o que eu quero para os meus colaboradores, Rafa. E essa evolução, né, daí também entra um pouco da história que até hoje eu estou envolvido, né. Uhum, Ah, por volta lá de 2014, aqui em Rolândia foi criada a Ser Jovem, certo. né, que é um movimento aí de empresários jovens, e tal. Acho que o Murilo teve algum poucos Já fui em um, contatos lá, né, que sim. participou e tudo mais, mas eu fui um dos cofundadores, vamos falar assim, dessa Ser Jovem, e estou até hoje na associação Legal. comercial, né. Hoje eu estou como vice-diretor, vice-presidente da associação comercial, e se permitirem, forem louco, na próxima gestão, possivelmente, eu devo assumir o cargo ali. Ó. Mas claro, se chegar um outro querendo assumir, a gente deixa. Não tem problema, não tem Não tem problema. problema não, a gente deixa. Mas assim, é um processo onde a gente busca o nosso conhecimento, aperfeiçoamento, a gente vai fazer o nosso network que a gente Sim. faz, né. Então isso impulsionou muito o nosso negócio, né. A gente colaborou com o que a gente tinha de conhecimento e a gente foi colaborado, né, com o conhecimento das outras pessoas que participavam. Sim. Então ali a gente tinha empresários de vários segmentos, de mercado, de sorveteria, de loja de confecção, né. Então assim, de vários outros segmentos, barbearia, então assim, que não tem nada a ver com a sua jornada, Sim, né, que não tem nada a ver com o seu segmento, mas às vezes uma palavrinha ali, fala: "Puta, é verdade, né, às vezes aquilo ali pode me beneficiar". Então tem uma troca com de certeza. conhecimentos ali que você pode estar aperfeiçoando no teu Porque a negócio. trilha do sucesso é muito parecida. A Exatamente, forja, a quebra, a reconstrução, é tudo muito parecido. Então você vai exa pegar uns insights de cada pessoa que estiver exatamente, passando. né. Então, né, com todo esse envolvimento que a gente Uhum. vai tendo, por isso que, né, a esposa sempre puxou a minha orelha, né, o nosso tempo vai ficando cada vez mais escasso, É né. isso aí. Sim. Você trabalha o dia inteiro, de repente você vai numa reunião, ou 6h30 da manhã, que era um período que a gente fazia no período da manhã, fazia o cafezinho, aí eu fazia o cafezinho, levava lá. Ou senão a gente ia à noite, buscar cursos, treinamentos. Então sempre essa vontade de querer aprender, de querer buscar, né, o melhor, né, sempre estar aperfeiçoando, eu acho que é o que fez o diferencial. Tanto do escritório hoje, que né, hoje eu tô passando aí de quase 400 clientes ativos, Olha então que assim, legal. é um marco aí, né. Chegou uma época aí que eu tive 200, aí tive mandei o meu antigo sócio embora, né, que a gente não entendia mais as ideias, não seguia as As mesmas mesmas. ideias, né, Uhum. aí diminuí para 70 clientes, e aí depois foi feito toda uma construção aí para chegar no que a gente tá hoje, né. Então Parabéns. hoje
A gente atende basicamente o Brasil inteiro, né, daqui de Rolândia ali. Hoje a minha maior carteira não é de Rolândia, a minha maior carteira é de fora de Rolândia, Uau. Cara, e de ele outro estava falando estado. pra mim, agora eu lembrei, você atende uma pessoa do Nordeste, é Eu isso? atendo clientes do Rio Grande do Sul até o Nordeste, Isso é de sensacional. Natal, Você lá de imagina? Natal. Você É. imagina? Sim. Então Eu assim tenho uma flexibilidade também, né, porque como eu atendo virtualmente, então eu atendo 17. Agora eu tô atendendo 11, mas eu já atendi 17 países, por conta, né, Uau. da permissão ali, da aham. liberdade e o atendimento online depois da pandemia se tornou uma via Eu falo assim, que é a bendita pandemia que, foi uma mudança de virada de chave. corporativamente, né. Exatamente. Falando da parte de escritório de contabilidade, cara, mas apareceu muita tecnologia. Por exemplo, as reuniões online Hum. não era tão popular naquela Agora época. Tinha um custo muito alto, tem né. reuniões que a gente vai, que a gente olha e fala: "Mano, você podia ter feito uma call, Uhum. você podia ter me ligado. Não precisava ter Exatamente, vindo aqui pra você me falar exatamente. 10 minutos, meu irmão". Porque E agora aí viabilizou, né, agora tem o sim, então assim, né, igual mencionei, né, ah eu já tô fazendo 20 anos de escritório, né, então eu tenho cliente que é do meu primeiro e segundo ano de escritório, ali uau. bem desde o início até hoje, né. E alguns clientes, por exemplo, que nem eu falei, eu pegava o cheque do cliente para eu pagar imposto. E ele faz isso até hoje, ele passa no escritório, deixa o cheque para Olha pagar isso. todas as guias, e faz isso até hoje, né. Mas, por exemplo, eu fazia isso com muitos clientes que eu ia atender em Londrina, Cambé, Biporã. Cara, eu passava lá, pegava o cheque do cliente para ir pagar no banco. E aí, chegou no momento que eu falei: "Cara, não dá mais para fazer isso", até porque, assim, responsabilidade, são mais pessoas, o escritório tá crescendo, então isso, de certa forma, você Riscos, né. você tá correndo um risco. E aí chegou a pandemia. Aí na pandemia eu falei: "Cara, pra mim foi uma abençoada pandemia". Foi quando eu, de certa forma, eu mudei isso, falei: "Ó gente, agora eu não posso mais ir buscar teu cheques. Você paga Uhum. pô, você não paga sua conta de água, luz Sim. pelo celular ou no banco? Pô, paga mais o imposto, né, pra você não vai custar nada". Mas não era nem eu falo assim, que às vezes não era nem por causa do pagamento, mas era o quê? Era o contato. Relacionamento. Sim. Era o É isso aí. contato, era sentar ali, ficar aí 1 hora É. conversando Tomar um e trocar café, uma te ideia, ver tomar um ali. café. É. Não era o que valia ali, na verdade, era o network, era o conversa ali com o cliente, né. É que E aí volta nisso, né, pessoas compram pessoa pessoas, cara, não tem como. É um corte de cabelo? Beleza, todo mundo corta é, cabelo, mas, cara, o Rafa tá há 10 anos comigo já, desde quando eu comecei, eu montei do desde quando lado do começou, escritório dele, desde cara. quando começou. Que legal. Eu não sei se ainda você tem aquele vídeo lá que estava um dia chuvoso, que Aham. nem tá hoje, que estava tocando violão, que eu não conseguia sair do escritório, começou a tocar violão. Ah, Ai, o ai. eu estava enquanto nós estávamos conversando aqui, estava passando um minissérie na minha cabeça. Na psicologia, agora até nessa transição, né, de carreira de psicólogo exclusivamente para psicólogo e mentor, uma pessoa já veio falar comigo e falou: "Glaucio, por que", como meu paciente, né, falou: "Por que que qual é a diferença? Por que que você cobra tanto", eu não posso falar por causa do código de ética, "por hora no seu atendimento e cobra 15.000 na mentoria?". E o 15.000 é só até daqui 3 dias, né. É. Mas qual a diferença? A diferença é que o processo terapêutico é do paciente. É ele, é a vida dele, é a estrutura dele, é o pensamento dele. O código de ética me restringe a caminhar com ele no processo terapêutico exclusivamente dele, sem transferir nada de mim para lá. Na mentoria, é ele que vai consumir, que vai beber das nossas águas. Sim, Então, é outro produto completamente diferente, mas com um mesmo, com uma mesma origem, que é a capacidade terapêutica, a capacidade intelectual, a capacidade de visão, a capacidade de impulsionamento. Então, assim, é outro produto completamente diferente que vem da mesma origem, que é a nossa cabeça. Só que qual que é o mercado? O mercado não tá nem aí. A do mercado é: "Cara, não quero saber onde você estudou, se Harvard, se aquilo. Não aham. quero saber. Quero saber qual é o resultado que você vai me entregar, entende? Se você for no garfo eu tenho uma experiência muito boa com o garfo, por quê?
Nós tivemos uma conquista muito linda na nossa vida. E meu pai, pra comemorar, ele falou: "Nós vamos no melhor". E aí nós fomos lá no Garfo, eu lembro certinho, cara. Veio uma porção de comida, assim, e, foi a primeira vez que eu comi alcatra. E ela veio filezinho assim, cara. Cara, você colocava na boca, assim, foi uma experiência afetiva com culinária que eu nunca mais me esqueci, tá ligado? O que que foi aquele dia? Mano, eu fui no melhor restaurante. Eu contei para os meus primos que eu tinha ido no Garfo. A gente Uhum. passava em frente ali. Eu estudava no Sim. Kennedy, então Aham. Sou do Quenedão também. é. E aí, cara massa. E aí, cara, tipo assim, o que eu experimentei quando eu fui no Garfo, é um bagulho que eu tenho até hoje comigo, e eu fui no Garfo há 3 semanas atrás, e eu tive uma nova experiência, tão gostosa quanto a primeira. Lógico que como eu era criança e faz 20 anos que eu fui lá, eu tinha 13, eu tô com 37, então faz 24 anos que eu fui lá. Não, 13 nada, eu tinha 11, então faz 26 anos que eu É caraca! desde o início, cara. Desde o início. Caraca, velho! É desde o início Meu mesmo. Deus! E era Lá na tipo época o chão não tinha piso, filho, era chão batido, filho. sim! É, não tinha piso não, velho. Era tudo da massa falida. Velho! Na frente, assim, na varanda, né, que a gente E fala, cara, era um toldo que era ainda sobra do Barril 2000, que a olha gente deu isso. uma reformadinha lá, usou um toldo lá. Ah, o Eu tô muro fazendo o cálculo de o quando foi. muro era da casa, era aquelas, placa, tá ligado, de Aham, pré-moldado ali? Era aham. aquelas placas lá, antiga. Não, Eu nós temos acredito agora, nós temos eu tô essas fazendo fotos esse ainda, hein. cálculo aqui na minha cabeça, eu tinha 12. Só que por que que já era o melhor? Porque já tinha referência de quando era Já, ali já no lugar da Black, ali no Aham. isso, no Barril 2000, então a gente já foi com a referência do meu pai, do que o seu pai já tinha feito. já. Então, assim, Que louco, muito velho. muito do nosso começo Nossa. é dos clientes do Pô, Barril eu sinto o 2000. gosto na boca hoje, irmão. Os clientes os familiares, os amigos, né, da época de Barril 2000, né. Então, assim, o pessoal já conhecia a Ah, história, né, já isso. Por tinha, isso a importância de manter a né. integridade, manter, por exemplo, a preocupação do seu pai de pagar os colaboradores que Porra. ficaram pra trás naquela época. Isso aí, cara Não, você escutar as histórias do meu pai lá, não, e você conta pra chora nós já. aí. Tem algum Ah, já vamos marcar a data já. Você Vamos sair chora. daqui, a Agora gente eu vai quero ouvir, a velho. gente vai sair daqui, na verdade, a gente vai comer um É parmegiana e a gente já muito vai marcar legal, isso já. é muito legal. Que legal. Porque, assim, ele traz essas histórias, né, alguns perrengues, falando pra você ter ideia dessa época de Barril 2000, né. Pô, na época lá, os acertos de funcionário tinha que ser tudo homologado, junto com o promotor. Caramba. Então tinha o promotor, tinha que ser homologado. E aí, na época, quando foi fazer a homologação, meu pai falou assim para os funcionários: "Olha, a gente não tem dinheiro, o que tem é os patrimônios que a gente tem aqui, então aqui tem mesa, aqui tem cadeira, aqui tem freezer. O Quem quiser pegar o que tiver aqui para Olha pra isso. poder sanar a pendência, pode pegar, tá livre, fiquem à vontade, é de vocês. Isso aqui, tudo que tá aqui é de vocês. Quem não quiser pegar, fique tranquilo, a gente vai pagar, só que vocês vão ter que aguentar, vocês são a prioridade nossa, e vocês vão receber, vocês podem ficar tranquilo, isso ninguém vai ficar sem receber, né. Falou: "Ó, porém nós temos um problema", falou: "O quê? Nós temos que fazer o acerto de vocês, nós temos que fazer a homologação pra gente não ter outros problemas, pra não ficar problema maior ainda. Então vocês precisam ir junto com nós no fórum, junto com o promotor, e o promotor vai ter que homologar o acerto de vocês. Beleza? Beleza". E aí, na época, isso foi feito. Então, assim, a confiança que os funcionários tinham com a gente também na época foi muito grande, né? E todos aceitaram o que tinha que ser feito e foi feito. Meu pai depois até levou a comida de rabo do promotor, porque o promotor sabia que os funcionários não tinham recebido nada e todos confessaram que tinham recebido, Olha né? isso, cara. Então, assim, Você e é imagina? igual você falou, é tudo no fio do bigode, Que legal. né? Que hoje não tem, né? Hoje não existe, né? Hoje é, é totalmente diferente a cultura, a Se você reclamar do corte informação, de cabelo do né? moleque que trabalha pra você, ele é capaz de te processar. Então assim, hoje, claro, tem que ter todo um cuidado maior ali, mas assim,
Cara, que aonde que vai acontecer isso hoje? Não, Não tá acontece, doido, é. não acontece, né. Então, assim, na época, cara, isso foi uma das coisas também das histórias que meu pai tem aí, Que dá muito cara, meu orgulho pai e de minha mãe, Que saber legal. que que essa realmente integridade, essa idoneidade, ela existe, né, dentro dele. sim, Porque só isso o maior fundamento pra mim é lealdade. Se eu falar pra você, que eu vou fazer, velho, ó, pronto, vou fazer, eu faço. "Ah, Glaucio, mas teve complicação", então eu vou olhar no seu olho e falar: "Ó, tive uma complicação e eu vou ter que reajustar, mas eu vou fazer". né. Uma vez Ou, né, ó: "Cara, não vou conseguir fazer. uma vez, cara, Infelizmente eu não vou conseguir fazer, desculpa". Eu acho que, assim, a honestidade, a sim, transparência, Transparente. sim, né, que sempre aconteceu lá com a gente, eu acho que é isso que realmente também nós estamos Ter até uma boa hoje. comunicação, né, cara? Tem que Exatamente. ter, tem que existir. Dificuldades acontece? Pô, acontece, né, estamos, né, nós dependemos de política, dependendo de movimentos, é investimento, então às vezes o fluxo de caixa, às vezes ali naquele semana não tá tão bom, porque o movimento às vezes foi menor. Cara, faz parte de toda a rotina, mas o que vale mais é falar: "Olha, estamos passando um momento mas nós vamos arcar com isso aqui, sim. pode ficar tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, tudo será sanado", né, Uma então vez isso um cara me pediu, falou: "Glaucio, você tem R$ 400 pra me emprestar?" Falei: "Mano, você pede dinheiro para os outros, não paga. Se você fizesse comigo, você perde minha amizade?" "Eu tenho, mas eu não quero te emprestar." "Não, mas é que eu preciso, porque eu tenho que pagar uma conta e minha esposa tá tal, tal, tal." Falei: "Tem certeza, mano?" "Tenho." "Ó, então vamos fazer o seguinte, toma." Ele falou: "Em 15 dias eu te pago." Eu falei: "Não, você vai me pagar 30 e 60, 200, 200." Emprestei. Pandemia, o pau torando. Emprestei o dinheiro pra ele, aí passou o dia de pagar a primeira parcela, não falou nada, passou o dia de pagar a segunda parcela, eu falei: "E aí, mano?" Ele: "Ô, cara, me apertei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê." Falei: "Mano, faz o seguinte, me paga daqui 30 e 60, não tem problema, mas você vai ter que me pagar, senão você vai perder minha amizade, e eu tô te avisando." Passou. Passou um tempinho, ele pega e me liga, depois de ter passado de novo a data, me ligou e falou: "Gal, se eu não tivesse precisando muito, jamais que eu ia estar te ligando." Falei: "Fala." Aí ele falou: "Eu tô precisando de R$ 200 pra comprar um gás e pagar a conta de luz." Eu falei: "Irmão, eu vou fazer diferente, eu vou te dar quatrocentão. Vou dar, dado pra você, assim." "Ô, cara, isso aí é um pai, não sei o quê, não sei o quê." Falei: "Com esses quatrocentão você me paga o que você me deve. E eu tô comprando de você o direito de você nunca mais me pedir dinheiro emprestado." Falei: "Você não me deve nada, eu tô te dando o dinheiro pra você me pagar, tá pago. Você não me deve nada, mas você me deve o que eu tô comprando, que é você nunca mais me peça dinheiro." Aí eu perdi uma amizade. E eu que saí de é. ruim ainda, mas tá tudo bem. Não, tá tudo Essa bem, isso aí faz parte da jornada, isso aí é o aprendizado, Sim, é o sim. aprendizado, né, então às vezes a gente deixa de fazer coisas, às vezes você poderia ter ido almoçar no Garfo, por exemplo, e deu o dinheiro para o rapaz lá, né, então isso eu acho que faz parte do processo, é Sim. um crescimento, então, cara, e falando, né, dando um pouquinho mais de continuidade aí do Garfo, né, hã, e aí esse ano, né, 2026 a gente começou o atendimento ali, como todo bom empreendimento, a gente entende que, vai chegar em alguns momentos ali que, vão ter dificuldade, pessoas, né, então acho que hoje, a dificuldade do empreendedor hoje, eu acho que, de qualquer forma, não é o negócio dele, é saber trabalhar com pessoas. É isso aí. A partir do momento que você saber trabalhar com pessoas, você conviver com pessoas, saber administrar isso, é a nossa maior dificuldade hoje de todo empreendedor é as pessoas. Falta de pessoas, de mão de obra, né, pessoas às vezes comprometidas, né, Comprometido. que estão empenhados, que têm essa preocupação, né. Só para vocês entenderem, né, falando de pessoas, olha que engraçado, né, em dezembro a gente começou o Rodolfo, né, ele começou a fazer a divulgação para contratar pessoas. Teve um belo dia lá, que acho que ele agendou umas 10 entrevistas. Das 10, uma mandou mensagem falando que não ia conseguir Eu ir, sabia que ele se poderia ser no outro dia, né, porque deu algum imprevisto, tal, tal. Aí ele falou: "Tudo bem". E as outras 9 não foram, não deram sabia. nenhum retorno, não falaram Meu nada. Deus. E aí no outro dia essa uma pessoa também não foi, Ô não deu nem glória. satisfação, nada. Então assim,
hã, naquele momento eu falei: "Nossa, né, puta merda, né, que". Desinteresse, Aí né. eu falei pra ele, eu falei: "Rodolfo, talvez, né, às vezes seja o momento, né, a gente pega final de ano às vezes é um período aí de muito freelance, né, as Uhum. empresas contratam bastante freelance por causa do comércio que Sim, abre e tal, tal. Ó, eu acredito que é o momento, né", falou: "Deixa isso aí pra janeiro, que janeiro começa a voltar". E aí, em janeiro, a gente começou a fazer a contratação lá e tudo mais. Mas, assim, foi um perrengue que eu falei assim: "Caraca, não pensei que ia passar por isso". Fazia tempo que a gente não passava por essa emoção, né. Mas hoje, assim, né, a gente tem uma equipe muito boa, sim. a gente vê claro que sempre tem a troca de alguma É pecinha ou normal, outra, que faz parte normal. da jornada. Aqui em Rolândia também, Uhum. mas o principal ali, a essência, a gente tem que ter bastante consolidado. Hoje, por exemplo, a gente tem funcionário ali no restaurante, aqui falando de Rolândia, né, cara, que deve ter aí 10 anos que estão com a gente. Massa. Legal. Quantas empresas têm funcionário com mais de 10 anos aí de não tem, né, é Uhum. difícil. No meu escritório, hoje uma sócia minha era uma funcionária que virou, né, já tá pra mim quase 10 anos, mas eu tenho mais outras 2 pessoas também que já estão quase 10 anos, então assim, mas é o quê? É a questão da essência da pessoa, né, que ela, mas eu já tive funcionário tanto no escritório como no restaurante, ficou um mês, de repente não vem mais, manda a cartinha, ou às vezes tem uns que nem manda a cartinha falando que não vai mais. Sim. Cara, então eu acho que a nossa maior dificuldade hoje não é fazer o corte de carne, não é Uhum. não é, Sim. É realmente pessoas. É. pessoas Eu ali. eu tô no front ali, né, eu falo com pessoas o dia inteiro, atendo pessoas, atendo demandas, críticas, queixas, dores, angústias e, assim, o ser humano ele é muito complexo, ele é mais complexo do que o molho especial, ele é mais complexo. Por quê? Porque o molho especial, o tomate não vai reclamar Sim. da do trem, entendeu? Aham. "Ah, me amassaram aqui, vou processar", não existe. Então, lidar com pessoas se não o maior desafio, um dos. E eu acho que lidar com dinheiro também é um dos principais desafios. O dinheiro quando falta e o dinheiro quando sobra, ele assusta muito. Mas assim, saber, por exemplo, o primeiro episódio aqui foi com o Nicolau. O Nicolau, ele é um cara de impacto do começo ao fim, ele impacta muito. Então ter pessoas, né, que realmente vestem a camisa, a cultura da empresa, é uma segurança muito grande. Mas também é um custo alto, por quê? Porque as concessões elas vão precisar acontecer. Vai ter um momento em que seu pai vai olhar e vai falar assim: "Pô, pega o freezer aí, tá com certeza se você quiser aqui, o que tiver aqui, se você quiser começar o seu negócio". O Murilo sempre fala: "Não me assusto das pessoas crescerem". Sim. No segmento de vocês, vocês são inimitáveis, inimitáveis, não tem como Você imitar o inventou garfo. essa palavra, Rogério? Acabei de sair da minha cabeça. Não tem como imitar o garfo. Tem como Aham. fazer tem como fazer a parmegiana? Tem como pegar a receita do molho de vocês? Tem. Mas não tem como pegar a A receita, o história. molho, e ir Não lá com o tem. prato dentro do garfo e falar: "Ó, pode comer o parmegiana do garfo". Não vai, por quê? Não vai Porque o acontecer. parmegiana do garfo só vai sair de Sim. De vocês, entendeu? vocês, né. Então, é inimitável É por isso. inimitável. Gostei dessa palavra. Caraca, gostei também. Não, mas Mas assim é isso aí, eu falo isso porque, assim, eu tenho os colaboradores que cortam muito bem cabelo, e eu quero que eles se desenvolvam, cada um tem uma personalidade única. Um é mais comunicativo, o outro é um pouco mais introspectivo, enfim, você sabe como que funcionam as pessoas. Então, você entendendo isso, eles estão crescendo, e eu não quero que eles fiquem na minha sombra, porque você não tem como você reter teu conhecimento e falar: "Não, vou guardar isso pra mim", eles têm que evoluir. Sim. E eu quero que esses é igual você fez agora com a tua sócia, tá 10 anos, né. Eu Isso. quero que Longeva. O Gerson que tá há 5 anos, ele se desenvolva a ponto dele comprar uma parte dessa barbearia e ser meu sócio. Que o Gabriel, a gente monte um outro negócio pra ele. E se eles falar: "Murilo, eu vou sair daqui, eu vou abrir a minha", porque o maior medo do empresário é esse. E esse que tá o problema pra mim. Aham. É falar: "Ai, você vai ensinar tudo, depois ele vai sair e montar a dele". Eu falei: "Eu duvido, cara, tomara que ele faça isso". Eu tô A gente torcendo, tem que porque torcer pra o ele cara fazer ser isso. inconformado é muito bom. O cara fala: "Meu, eu quero mais". E um Senão cara você vai ter desse caras que vão trabalhar contigo que falam: "Ah, meu, isso aqui pra mim tá bom". Então ele não vai desdobrar a toalha de cima da mesa, porque pra ele já tá confortável. um cara desse ali, né, eu vejo assim, né, pô, o cara tem um olhar de dono, né.
quando, né, quando você tem uma pessoa ali no teu processo que tem um olhar de dono, cara, é igual você falou, ele pode montar o negócio dele, mas vamos pensar que ele vai ficar ali. Cara, o cara tem um cuidado totalmente diferente Sim, de quem não tem um olhar de dono, né? sim. Então, o cara, ele não vai se importar. Você fala assim pra ele, fala, cara, amanhã não vamos precisar chegar aqui É isso aí. 7 horas da manhã, cara. Não vão ter que, E ó, não vão ter que quebrar essa parede aqui. Vamos quebrar? Então, assim, e Eu aí tenho, não. eu tenho, eu tenho uma pode falar. clínica lá na Souza Naves, lá em Londrina, né? E tem um psicólogo que atende lá, que ele tá lá já há muito tempo. Puta, falei sem querer que o meu contabilidade atende a área da saúde. É, nada. Ele tá aqui, ó. Esse cara, o Roned, é até honrar ele aqui, que é bem legal o que ele faz. Um dia eu cheguei lá numa quinta-feira, olhei o lixo assim, falei, nossa, eu vou ter que tirar o lixo. E entrei pra atender, a hora que eu saí de atender, ele já tinha tirado o lixo. Tinha acabado o papel, tem o papel aqueles papel de limpar a roça e tal, de Aham. limpar as mãos. Tinha acabado. Falei, nossa, eu tenho que comprar. A hora que eu cheguei lá, já estava comprado, já estava dentro do negocinho. Então, assim, ter uma pessoa assim é até constrangedor, porque no caso, ele não é meu colaborador. Ele atende lá na clínica, ele tem, né? Ele tem as questões de Aham. sublocações, que ele é correspondente, ele é um cara muito fera, e ele faz isso sem nenhum pingo de obrigação. É. Isso aqui, cara, é muito rico. Esse aí que Então, muito obrigado, é Ronald. o famoso olhar de dono, né? O Ah, Sim, cara. É natural ele fazer isso e às vezes ele nem percebeu que ele fez isso, né? sim. Por alguém reclamou de alguma coisa, E aí, o dia né? que ele tirou o lixo, que uma das algumas vezes que ele. Nossa, ele é muito ponta firme. Peguei e falei, ô, mano, eu vi que você tirou o lixo aqui, muito obrigado. Ele falou, cara, o que precisar, tô aqui. É. Porque assim, é igual eu falo, assim, quando a pessoa tem um olhar de dono, ela naturalmente ela já vai o inconsciente dela, é igual eu falei às vezes caiu o papel no chão, né? No meio do salão. Pô, às vezes tem funcionário que às vezes passa do lado do papel, Ah, pisa no papel e não pega. exato. Mas tem aquele funcionário que, opa, caiu o papel, peraí, Aí esse cara ele né? vai estar o quê, Glaucio? Entendeu? Fala a tua frase. O que que esse cara tá, o Ele cara que tá vê assim? fadado ao sucesso, meu Fadado irmão. ao sucesso, não tem como dar Fadado. errado. O Ronald, por exemplo, ele tá fadado ao É sucesso, cara. isso aí. Por quê? Porque ele tem integridade, porque ele tem cultura. Na cabeça dele existe uma coisa que é: não preciso crescer eu, contanto que o ambiente que eu estou cresça. Pô, Exatamente. isso é muito Ó, mas você gostoso. imagina, o Rafa agora novo demais ainda. O que será que ele vai fazer daqui pra frente, hein, Glaucio? Você tá Não, curioso? eu tô Se ele desesperado, sabe por quê? Ó, Não, Ah, deixa eu falar um trem aqui. Ele falou que ele faz uma super consultoria, não é uma consultoria simples. Ele faz uma super Na minha cabeça você borbulhou, por lembra, quê? né, quando eu comecei lá o escritório, né, que eu falei pra vocês, eu pensava em montar um escritório de consultoria, né? Mas os caminhos me levaram a fazer a E além, contabilidade tradicional, vamos falar dessa forma, onde você se preocupa com toda os quesitos de legalizações e burocracia. tudo mais e manter a ordem da empresa. Há uns, vou falar assim, há 1 ano e meio para 2 anos, daí eu comecei a me aventurar no que eu queria de fato ter feito lá no olha que início, legal. né? Que é a parte de gestão administrativa, gestão financeira, né? Trazer como eu brinco, né, na associação comercial, né? Fazer a leitura dos números, né? Que às vezes não. Se a gente passar aqui pegar esse comércio aqui do centro aqui, ó, bater em cada porta ali, perguntar para cada um quantos que leram os números dele, que tá lá registrando a venda, que tá lá validando a maquininha de cartão, se a taxa tá batendo, não tá batendo, se tá fazendo a análise, né, fazendo um diagnóstico ali da empresa. Cara, eu lembro que eu sentei numa reunião Cara da do associação céu, eu tô vendo um comercial. quadro que esse cara, mano. Você já imaginou? Na Ó, associação Rafa, pega a comercial. minha barbearia você tá precisando de, né? Cobaia, Você precisa cobaia. Projeto piloto. Vamos conversar, vamos Tem conversar. uma clínica lá na Souza Aham, Naves Vamos também, conversar. tá. E aí, uma vez numa roda, assim, na associação comercial, antes das reuniões lá ordinárias, nós conversando sobre isso, né? De finanças e tal, falando de taxa de maquininha. Eu falei, cara, quantos de vocês que validam, fazem a conciliação das maquininhas? Cara, nenhum fazia. Ninguém nem sabia o que era Nenhum. isso. Nenhum fazia. De 20, nenhum. O único que fazia era eu. Por causa do restaurante lá, a gente tem um sistema e tal. Cara, eu faço. Porque se a maquininha passou 1 ano, os caras mudam a taxa. Muda. Eu sei. Por que Aí. que eu sei? Eu pego, na semana que o cara mudar, na pior das hipóteses, na segunda semana eu pego.
Não adianta. O Por cara é quê? um radar, meu irmão. Cê é Porque a louco. gente valida ali diariamente lá o negócio e tal. Que Então a legal. gente tem que ficar. E aí eu falei, cara, e às vezes é um detalhinho É ali detalhe. que no final do mês, pelo Ah, faturamento que você tem, o giro que você tem, cara, você paga 2, 3 funcionários. é isso aí. E aí? Olha que E aí? legal. Hã? É fechar as torneiras, fechar onde tá É, as vai, torneiras. vai Entendeu? vazar por aqui, não Cara, vai isso é não. muito legal. Então, assim, a Muito gente tem legal. que. A gente tem que ter a cautela de né, não extrapolar nossos gastos, mas mais do que isso, a gente zelar pelo que não tem como, às vezes, você cortar. Maquininha não tem como você cortar. Mas se você tá zelando ali Aproveita pelo. aí. Né? Se você tá ali zelando ali, né, no dia a dia, cara. Se você fosse nomear esse novo modelo de consultoria porque assim, na verdade, isso aí deve existir, deve até existir, mas não é algo que as pessoas estão se beneficiando disso. Isso. Hoje esse serviço, por exemplo, né, os escritórios de contabilidade aos poucos estão Desenvolvendo? desenvolvendo, né? Por quê? Hoje está tendo a questão da mudança da reforma tributária, né? Então, assim, eu vejo que o escritório de contabilidade vai chegar no momento que ele não vai ser necessariamente um escritório de contabilidade. Ele vai ter que ser um escritório de consultoria e assessoria, Legal. né? Hum. Por quê? Porque esse cara que faz somente o imposto, a tendência é fechar. Por quê? Porque a própria informatização porque a Receita Federal hoje, ela tá criando um sistema que é 150 vezes maior do que o sistema do Pix. Ou seja, cara, nota fiscal vai ser um mero documento complementar. Por quê? Porque o imposto, a Receita Federal hoje, vamos supor, ela vai ter a maquininha de cartão de crédito dela, que a gente chama de split claim, que a Receita divulga. Então, teu paciente lá, você atendeu, pagou lá R$ 1.000 lá para você pelo seu atendimento. Ok? Ok. Só que na hora que você vai receber, aquela taxinha da maquininha que você já tem lá, que às vezes o paciente pagou para você, ou se você recebeu por Pix R$ 1.000 lá, você não vai receber mais R$ 1.000. Você vai receber Nossa. lá 950, por exemplo. Vai cair Por quê? direto? Porque a Receita ela já vai reter o imposto na Já vai fonte. fazer Mas assim, ó. daí, pergunta boba, mas daí o escritório de contabilidade, ele vai ter a mesma funcionalidade ou não? Aí vai ter as mesmas funcionalidades, só que tem muito das coisas que o contador ele tem que ser mais preventivo, porque hoje o contador ele não é um profissional mais preventivo. Ele só apura depois que aconteceu as coisas. Então ele não é muito consultor. Então essa profissão foi aonde há 2 anos eu comecei a ir para essa parte financeira pensando já nisso. Porque daí, dessa forma, a gente trabalha preventivamente. Porque tem imposto que a pessoa vai pagar menos ou mais, dependendo do fornecedor. Aham. Então isso vai mudar todo o modelo de negócio. Aí você pega o cara. Tem gente que não larga o osso. O cara tá mordendo o osso, olhando pro bagulho que quantos anos? 20 anos de empresa? 20 anos. Há 20 anos atrás ele já queria fazer, Olha isso, cara. e ele pegou o osso e falou: "É isso aqui que eu É, tenho", com o olho naquilo que ele tá cultivando agora, Sim. que é o que naturalmente o mercado precisa. vai Vai precisar. precisar. E ele Vai já precisar. queria Ele isso já há queria 20 isso anos há 20 atrás. anos Eu já atrás. queria isso há 20 anos atrás. Que massa, velho. Então, assim, Visionário, né? Visionário pra Visionário. caramba, e é tá maluco. uma jornada, assim, Vejo a hora dele que Vamos os... mandar no VT, conhece ele. E essa vai ser uma jornada, assim, que se eu, né, falando da contabilidade, né, que a gente tá aqui, a tendência é que se o contador não se adaptar, o escritório que não se adaptar, ele vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Porque É vocês, 5 anos o escritório vai É isso aí. fechar. os Pode colocar isso contadores, Eu acredito. pode colocar isso no radar. previsões, 5 vão anos. entinar no bagulho. Não, é fica 5 anos. verdade. Mas aí é que tá. Por exemplo, o cara não vai poder ser mais só contador. Não. Ele não vai mais poder só ter colaboradores que vão olhar como contador. É. A visão de mercado, hoje, cara, tá maluco. Ontem eu tava no shopping, eu fui comer, né, e tal. Tava atrasado, apurado. Eu fui no shopping e tinha uma menininha falando: "Mãe, menina", ela falou: "Filha, não é uma questão de eu não querer te dar, acabou a bateria do celular e eu não tenho dinheiro físico, eu não tenho cartão, tá tudo no Tá tudo no celular". celular.
Tá tudo aqui. Então, essa tecnologia, apesar de nos dar muita margem, também nos deu um conforto que faz toda essa margem ser desnecessária. Eu não ando mais com dinheiro, eu não ando com dinheiro, eu não Não, tenho carteira, eu hoje não tenho cartão, todos os meus documentos estão hoje no os celular. nossos é tudo virtual, Então, tudo digital. conseguir tatear o virtual é só para É. quem consegue fazer isso aqui dentro. Então vocês vão ter que ser uns computador para Sim. decodificar, tipo Matrix cair naquelas letrinha verdinha. Por isso que eu falo assim que, né, a tal da bendita pandemia, isso aí pra nós, cara, né, falando, quem se adaptou legal a isso aí, vai conseguir Só atender para ninguém super. cancelar o Rafael, bendita pandemia em que esfera? Única e O bendita no lado exclusivamente bom. porque senão o povo É, entendeu? morrer. Mas A gente nós tá falando de outra entendemos coisa. pronto, Separa tem isso. nada O a ver. bendita pandemia é pelo lado bom, né, Lado não do Aham. lado é, ruim, né, eu exatamente. digo assim, isso O Eu aí falo assim, foi muito triste, perdi minha avó, mas na época eu consegui alugar uma sala por um preço muito mais baixo, né? Então sim. no lado empresarial eu consegui alavancar, sim. alavancar na E o pandemia. bendita pandemia É, corporativamente, que foi o que nós corporativo, sim. obviamente. O Garfo, né, o Garfo na pandemia a gente tinha um projeto de executar no que é hoje, né, a fachada, telhado, ambiente e tal. Fazia uns 3 anos que nós tínhamos o projeto guardado na gaveta E não e a gente consegui. queria executar ele, e nós não conseguimos fazer, por falta de dinheiro também. Quando que Ah, para pra fazer, né? parar para fazer, porque daí você tem que parar de fazer. O que aconteceu na pandemia? Fechou tudo. Aí, por exemplo, o nosso delivery lá não dava 2% do faturamento. Cara, fechou tudo. E aí? Cara, se adaptar, vamos trabalhar. Aí, claro, teve incentivo de governo para crédito, teve incentivo de governo onde ele estaria pagando os funcionários e tal. Pô, nós tínhamos, sei lá, na época nós estávamos com, sei lá, 15 funcionários. Pô, e a nossa preocupação, e a cabeça, né? E aí, algumas coisas do destino que aconteceu antes disso também colaborou muito, Sim. né? Em novembro, quando já tinha história lá no Japão, na China, que China. tava vindo a pandemia, a gente tinha 3 terrenos. E eu consegui vender os terrenos antes de começar a chegar a pandemia pra cá. Que benção. Aí, na época, daí meus irmãos, o que nós vamos fazer agora? Falei, funcionário afastou, um ou outro você acaba fazendo uma diária ali e tal. Vamos nós tocar o negócio. O escritório, os funcionários meus do escritório, tudo em casa também, mas eu ia no escritório, ligava todos os computadores para eles fazerem acesso remoto pelo, Ah, né, do computador e tal. Hoje, pra você ter ideia, o meu escritório hoje, eu tenho uma ferramenta só que é instalada. O resto é tudo digital, tudo web, né? Então, assim, se acontecer de novo, eu já tô preparado. uhum. Computador, antes eu não tinha nenhum notebook. Hoje, todos os meus computadores são notebook. Troquei tudo. Em 5 anos? 6 anos que nós. Não, 6 anos. Cara, é muito É. legal esse cara falando tudo isso. E assim, eu vi o carro dele estacionando ali, é um Del Rey preto. Não, mano, o cara é muito diferenciado, Glaucio. O cara, ele é muito moderno e ao mesmo tempo ele é muito clássico. Como é que pode, mano? É porque o que eu O tava cara é placa preta, meu irmão. Você lembra que eu tava falando? Elegância, velho, não tem como elegância ser tendência, mano. Elegância e tendência não dá pra ser a mesma É, coisa, tá ligado? é, Ele tem elegância, irmão. é. O cara é fino, ele conversa fino, ele conversa fino. Só que tem o rústico. Tem o Sim, rústico. Tem o rústico. E rústico Tem. é sim. elegante. Então, Tem o assim, barril você, né? 2000 junto no Barril negócio. 2000 na parada, não pode faltar. Vixe, tô doido pra comprar uma Kombi. Nossa, a gente tinha que andar de Kombi, Ah, velho. vai bom. Não, logo vai dar certo. Muito Top. legal. Eu tive que comprar o carro da mulher primeiro. Aí Ah. agora eu tenho o alvará pra Opa, poder. agora assinou a carta de euforia. Sábio, 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 Não, sábio. ele é sábio, porque ele espera o momento certo e leva a mulher pra dentro do restaurante. Ele Não, fala, então, e uma, eu não vou ficar dentro do restaurante sozinho. uma última coisa que tá fixada aqui pra falar é quando tem cumplicidade, o jogo vira, né, velho? Não, tem isso Quando tem aí. cumplicidade, o jogo vira. Tem uma parceria muito grande, hein? Ó, já tô 19, vai fazer 19 anos de casado, cara. Que legal. Que legal. E assim, Eu tenho 20 anos de escritório, aí eu casei praticamente um ano e pouquinho depois
Então, vou fazer 19 anos de casamento já. 18 anos legal. completo. Final do ano eu faço 19 anos de casado. Que incrível. Não, e é aí, cara, por exemplo, tudo isso que vocês passaram, a R1, R2 e R3, a história, poder proporcionar para elas uma qualidade de infância, adolescência, juventude, que nós não tivemos naquela época, até mesmo porque não existia nem a capacidade, o que tem hoje disponível é muito maior. Só que estar junto, cara. É. Comprar, vestir a camisa, ir pra cima. Sim. Não é mar de rosa, não é romantismo. É Uhum. realidade de um relacionamento saudável, de ter uma pessoa que você pode, tipo, fechar o olho e deitar pra trás, assim, que ela vai te segurar no momento certo, na hora certa. Isso aí é Não, incrível, velho. e o legal, né, nosso também da família, né, de certa forma, assim, por mais que a gente tá ali no dia a dia ali envolvido, né, às vezes agora na hora do almoço a gente não encontra o pai, mãe, tal, às vezes a correria também a gente não consegue conversar, né, porque, né, cada um tá fazendo um pouquinho de cada coisa, mas nós temos, assim, um combinado da família desde então é o quê? Todo domingo à noite, sai todo mundo junto. Que legal, Pai, mãe, eu saio com toda a minha família. que legal. Pô, vai sentar no restaurante é 15 pessoas, Nossa. né? Meus irmãos, assim, claro que eventualmente, né, às vezes tem Sim, sim. compromissos, né? Mas sempre que dá, tá todo Mas mundo. assim, 90% estamos todo domingo à noite estamos jantando junto, ou na casa de um, casa de outro, ou nós vamos em outro Num lugar. restaurante Que conhecer e tal. gostoso. Então, assim, isso é uma coisa que nos tempos atuais é difícil, né, Ritual, né? acontecer. Então a gente criou esse ritual, nossa, tá muito tempo que a gente faz, porque aquele tempo da gente às vezes até, né, nem fala de tanto, quer dizer, é impossível não falar de restaurante, né? Mas assim, mas é o momento que a gente tem ali com o pai, com a De mãe, de estar descarregar. ali, descarregar, trazer eles perto da gente, né? Então, e ter essa proximidade com o pai, com a mãe, pô, é Tá fantástico, maluco. né? Não tem nem o Cara, que. e a missão desse cara é muito grande, né, o Rafa? Eu vejo a sua missão, assim, de ter essa educação financeira, principalmente você entrou a Cir Jovem, e você vai ajudar muita gente ainda. Já ajudou e vai ajudar Sim, muito mais, né, Glaucio? com Dá pra certeza. sentir Com isso, cara, certeza. de verdade. Não, ali, É um propósito querendo, muito, muito bonito também. é aquela coisa, né? Quando a gente quer ajudar as pessoas, né? A gente não faz nada em troca, né? A gente se doa ali né? Às vezes o tempo de eu estar fazendo alguma coisa dentro do restaurante ou dentro do escritório, né? E tudo mais. Pô, a gente vai na associação, se É isso aí. dedica a outras pessoas que às vezes a gente nem conhece. Doar tempo, né, que é o Dou bem o mais tempo, que é precioso. o, que é o nosso, É o bem mais o precioso. nosso maior ativo, né? É, Hoje é o nosso é isso aí. tempo, né? E às vezes o tempo de às vezes estar com a família, por isso que às vezes a gente fala, né? Domingão a gente tem que manter ali meio sagrado, porque às vezes, pô, tem semana que às vezes eu tô a semana inteira fora, eu chego à noite, não dá tempo nem de ir pra casa tomar banho direito, né? Falar um oi, tudo bem, tomar um cafezinho rápido. Às vezes não dá nem tempo de fazer isso. Mas o final de semana, domingão, Legal. tem que estar lá, Tem que né? estar Tem lá. que estar lá participando. Então isso é difícil, né, cara? É uma fase, claro, a gente vai chegar no momento que também nós não podemos estar ali, né? Porque falando de associação, né? Não é o meu negócio aquele ali, né? Sim, A gente está ali doando o nosso tempo para que a gente pensando futuramente. A gente tem que trazer pessoas que têm essa mesma ideia, com mesma certeza. sinergia, porque isso aqui vai passar Nossa, pela vida inteira, né? exatamente. Eu tenho tios ali que passaram na associação comercial, tem 2, 3 tios que já passaram por associação comercial, que, claro, não estão mais envolvidos, mas eu tenho certeza, se eles não tivessem plantado Com lá, certeza. Você tá plantando a tua, não a tô, tua não árvore. tava É isso aqui. aí. Então, assim, é uma fase que eu vou passar, Que bom. É isso plantar aí. ali e deixa os outros cultivarem, É né? isso. Então, acho que essa é a ideia do negócio. Rafa, e aí? Uma frase aí pra você deixar pra todo mundo te ouvir. Tá todo mundo te ouvindo, o mundo inteiro agora. O que que você fala pra Rapaz, nós aí? eu não sou bom de frase, essas coisas. Ah, Uma ele é bom de mensagem, frase, né? ele só é Assim, ele é modesto. modesto. Então, assim, Um não, 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 pensamento. não vou dizer Pensamento. assim que eu tenho um pensamento, uma frase assim formada e tal, mas eu sempre falo assim, né? Quando você se doa, né, para um bem maior, né, sem pedir nada em troca, as coisas vão vir naturalmente,
né? Então, qualquer tempo que a gente se dedica, que a gente faz sem pedir nada em troca, a gente vai ser recompensado na frente de alguma forma ou de É isso outra. mesmo. Então, acho que esse é o nosso propósito de vida, né? É Que eu isso falo aí. assim, a gente tem que claro que a gente não consegue abraçar tudo, né? A gente não consegue fazer tudo. E ó que a gente faz muita coisa, Ah, mas faça muito das coisas sem pedir nada em troca, que as só coisas vão agradecer. acontecer É isso. naturalmente. Agradecer Eu falo a uma vida. frase: quem não vive para servir não serve para viver. Então é isso, é essa mensagem. Servir. E essa doação voluntária, ela é notória para quem recebe. Se você dá com pretensão, o outro sente. Pô, Sim. o Rafael tá lá na CIR, só que ele tá tendo. Tem isso, tem aquilo outro. As pessoas sentem. Agora, quando é voluntário, que nem você falou, pô, é de verdade. Eu sei que eu tô cultivando aqui algo que vai além de mim. Na psicologia, na minha abordagem, que é a logoterapia, isso se chama autotranscendência. Você transcende de si e permite que o outro consuma do produto que te faz crescer, para ele crescer também. Então, essa expansão, ela dá muito senso de propósito. Essa Uhum. vocação sua de doação voluntária é muito legal. E eu vou falar mais uma coisa para finalizar, então. Comam parmegiana do Ah, Garfo. agora o Rafa, Mignon Gorgonzola! bora. Muito obrigado pelo bate-papo Imagina. de hoje. Espero que você volte muitas mais vezes ainda para a gente bater um papo. Obrigado. E como eu brinco, né? Pega na minha bala. Foi um, Opa, foi um prazer inenarrável, né? Eu inenarrável. sempre falo com o pessoal, é um prazer de poder contar um pouquinho da história, né? Né, que de certa forma também se torna inspiração aí para, Com né, certeza. Massa. às vezes para as pessoas não desistir por qualquer dificuldade, né, levam contando uma história aí de restaurante que quebrou 3, 4 vezes, né, passa Superação dificuldade total. atualmente. De qualquer forma, acho que todos, né, em algum momento ali, uma semana ou outra, vai passar uma dificuldade, faz parte, tanto dificuldade profissional, pessoal e tudo mais, Pessoal. né, que está envolvido. Mas, cara, faz parte da jornada. E esse é um aprendizado que você tem que saber respirar, digerir, não explodir É e isso aí. segue a jornada pra frente. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Garfo, por ser nosso parceiro também. Bora pra cima. Valeu! Valeu, um abraço.